Opa, começando aqui mais um Abrindo Cabeças Podcast, o seu podcast para falar sobre criatividade. E hoje estou aqui com Gabriel Oliveira, ou Gol pros íntimos. E aí, Gol, tranquilo? E aí, beleza? Tudo sussa. Pros íntimos, não. Pode me chamar de qualquer coisa. Comigo não tem erro, não. Me chamou, falou, rapaz, eu já atendo. Rapaz. Não tem erro, não. Prazer imenso estar aqui com você e trocar essa ideia com a galera aí. O prazer é meu. Eu acho muito curioso que essa coincidência, né, do teu nome com esse Gol Vídeos, né, que tu vende. Então, tipo assim, foi muito perfeito. Foi, não podia ser melhor, né? E o mais maluco foi, quando eu fui realmente entrar mais a fundo no mercado digital, assim, eu precisava de um nome, eu tinha minha empresa, né? Eu falei, putz, eu não queria misturar as coisas, como vai ser só eu mesmo? Aí eu fui entrar ali, aí eu falei, cara, vou abreviar, vou pensar e batendo cabeça. E aí eu olhei e falei assim, pô, Gabriel Oliveira, G-O, Gol Vídeo. Falei, é isso, pronto, tá pronto, vamos registrar, vamos pra cima, é mais fácil. Mais importante registrar aí na justiça, porque nessa época aí vocês sabem que é fácil roubar nome. Teve uma treta de um podcast que não foi registrado, enfim. É importante. Sempre tem, cara. E o mais louco é assim, o meu é meio complicado. Esse Gol Vídeo eu comecei a ver, só que é meio complicado, porque são palavras que as conexões ali ficam meio complicadas de sair registro. Porque Gol é um termo e vídeo é um termo. Então não tem muito o que fazer. Só que, cara, então assim, o que eu fiz, o meu melhor foi, cara, vou tentar pegar os registros de site, coisas que deu, mas essa parte de registro, isso até ficou uma sacada pra galera. Quando você for pensar em nome, vai também nos nomes que não seja tão comunzinho, porque senão você nem consegue registrar depois. Então, presta atenção nisso, tenta usar um pouco da criatividade, né? Abrir um pouco mais a cabeça para ver se sai um nome, pelo menos, que seja, né, mais fácil aí, seja mais fácil para você registrar aí no futuro. Pô, com certeza, né? Tu falou abre mais a cabeça, né? O abrindo cabeças aí não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Tinha parecidos, assim, eu encontrei, mas não tinha ninguém. Então, foi uma coincidência boa, assim. Enfim, cara, sem muita enrolação, eu queria te perguntar uma coisa, porque logo de cara eu vi no teu perfil que tu trabalhou em muitas coisas antes de entrar de vez com a edição de vídeo, né? Que é o teu foco hoje, né? E principalmente vender com edição de vídeo apenas, né? Entre aspas, apenas. Enfim, eu vou pegar o que eu vi no teu perfil, né? Que tu fundou uma empresa de comunicação multimídia em 2012, tu era técnico em publicidade e marketing, enfim, VJ. Eu fiz muita coisa. Eu tô curioso com essa história do VJ. Cara, essa fase da minha vida foi maluca, essa que é real. Mas, cara, eu fiz muita coisa até chegar aqui, muita coisa mesmo, assim. De monitor de festa infantil, que isso eu não coloco nos autos, mas de monitor de festa infantil a coordenador de comunicação multimídia de uma casa de cultura da minha cidade. Nossa. Então, assim, já fiz muita coisa, tá ligado? Mas trabalhei em TV educativa e acho que por isso que eu tenho, né, tanto bagagem assim para trazer na internet, que é o meu foco principal, pelo fato de ter feito tanta coisa. Então, bagagem é o que não me falta, sacou? Isso é uma parada muito louca, assim. E a trajetória foi louca, de verdade mesmo aí. Eu comecei a trabalhar com 15 anos de idade, como design gráfico, num escritório de um amigo da minha mãe, que minha mãe é jornalista. Então eu fui criado dentro de prefeitura, porque minha mãe é funcionária pública, jornal, rádio, porque minha mãe tinha um programa de rádio, uma rádio AM aqui da nossa região, um programa chamado Fala Mulher. Era um programa voltado para o público feminino. Era bem bizarro, na verdade. Você fala massa porque não era você que era o filho da radialista. Porque eu chegava no mercado, as pessoas reconheciam a minha mãe ou pela voz, ou sabiam quem que ela era, me perguntavam, você que é o Gabriel, você melhorou da febre? Eu falei, mas eu nem sabia. Era uma criança que as pessoas sabiam da minha vida sem... Tipo, não tinha redes sociais, mas minha mãe já me expunha num programa de rádio. E era bem louco, as pessoas achavam que já me conheciam. Então foi engraçado, assim, pelo menos dentro da minha cidade, vários momentos assim eu passei por essa situação. Mas, cara, então, eu comecei com 15 anos, na época eu estava fazendo um colégio técnico de publicidade, e eu comecei a gostar muito de criação, e eu fui conhecer um pouco mais sobre design gráfico, e eu comecei dentro de um escritório de publicidade ali, e meu primeiro trampo foi a parada que eu mais odeio até hoje, cara.
sabe? Que eu fazia a diagramação da imprensa oficial do jornalzinho da cidade de Jundiaí, que é a minha cidade aqui do interior de São Paulo. Cara, era um inferno, porque saía as portarias, eram uns textinhos bem pequenininhos, assim, tinha as portarias ali de concurso ou, sei lá, edital, alguma coisa que a prefeitura ia fazendo, e eu tinha que diagramar aquilo. Tinha os setores, era muito, muito chato. Tanto que foi legal que, olha só como as coisas são, lá com 15 anos, eu tive a primeira abrida de cabeça, porque eu olhei que tinha, muitas vezes, dava muito trabalho na diagramação. E aí eu sugeri pro dono do escritório, que era só eu e ele que trabalhava, eu trabalhava 3, 4 horas por dia, e aí eu falei assim, e se a gente colocar umas propagandas da prefeitura? Aí ele, como assim? Eu falei, sei lá, vacinação, alguma coisa sobre a dengue, algumas coisas assim, sobre educação, alguma coisa que a prefeitura está promovendo, para aí depois a gente ir ter vários tamanhos e espaços. Aí, a gente começou a fazer, aí facilitou muito a vida, porque a gente fazia a mesma comunicação em vários tamanhos e fui ajudando. Então, assim, lá atrás eu já estava pensando fora da caixa. E, cara, 2000 e sei lá quanto isso. Tinha 15 anos, não sei nem fazer essa conta direito. Hoje eu tô com 34, mas, 19 anos aí nessa parada. E aí eu comecei, cara, e não parei. E o mais louco eu até brinco com a minha esposa, eu falo, cara, eu nunca fiquei sem trabalhar. Às vezes que eu fiquei sem trabalhar foi porque eu quis ficar. Então, por exemplo, eu lembro de transição de emprego, eu tava trabalhando 3 anos seguidos sem férias. Aí eu falei, cara, eu preciso de um mês. E aí, de transição mesmo, eu tava já com o contrato assinado, eu falei, mas eu preciso começar daqui a um mês. Eu preciso parar um pouco. E eu sempre tava uma coisa, ou 2 ou 3 trabalhos, coisas diferentes. E aí também veio essa história do VJ que a gente pode contar. Mas foi assim, o começo foi essa loucura, esse caos. Curioso. E aí o VJ foi o que me deu a entrada pro mundo da edição de vídeo. O que acontece? Eu tinha lá meus 15, 16, fazia meu colégio técnico, e na minha sala tinham 2 grandes amigos, que inclusive são meus amigos até hoje. Eles são padrinhos do meu casamento, e o mais louco foi, um trabalhava como DJ. Ele tinha lá os equipamentos, mas ele não trabalhava. Ele meio que fazia festa com os amigos, assim, e estava começando a trabalhar com essa parada. E o outro também estava começando a se interessar por DJ. E aí eles se juntaram para começar a comprar equipamento junto, fazer um racha ali, né? Para dividir. E aí, uma iluminaçãozinha, um negocinho de tocar, uma caixa de som, tal, uma maquininha de fumaça, umas paradinhas assim. E aí, cara, começou a aparecer muita coisa, começou a ter mais, assim, por exemplo, projeção em telão em festa. Geralmente, projetor, um telão, aquela painelzão branco e projeção. E aí, eles tiveram a brilhante ideia de me chamar e falaram assim, cara, você já trabalha com design. Na época, eu já tinha 2 anos trabalhando com design. Você fica responsável por vídeo. Eu falei, cara, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Um é design gráfico, mexer no Photoshop. Cara, eu tinha 17, faz 14 anos. Tem que fazer essa conta. Mas, cara, bons anos atrás, assim... Parece que muita coisa não mudou. Algumas coisas não mudaram, no caso. Não, imagina, continua sendo a mesma coisa. Ó, em 2006 isso, em 2006. E eu fiz a conta aqui na calculadora. Porque assim, e aí eles falaram, vai lá. E eu falei, cara, não sei mexer nos programas de edição, mas vou tentar. Vou abrir a cabeça aí pra ver esse novo mundo aí. E, cara, eu achei que ia ser fácil, mas era complicado, porque a gente não tinha internet, cara. Só parar pra pensar. A explosão do YouTube no Brasil foi em 2010. Que começou a pegar firme mesmo. 2010. Que começou a aparecer as primeiras pessoas, os primeiros conteúdos em português e tal. Tudo bem, tinha galera mais, né? Sabe, que tava mais aprofundado. Eu acho que, se eu não me engano, o YouTube é 2008, 2009, não tenho certeza. E aí tinha gente que já usava, mas começou a surgir coisas assim. Então, cara, o que eu tinha em mãos era, ou eu fazia curso presencial, ou eu ia na Santa Ifigênia e tentava achar uns DVD de aula, videoaula em DVD. E na Santa Ifigênia, em São Paulo. Cara, tinha várias vezes que eu comprava o DVD, você não testava na hora, chegava em casa, não tinha nada. Uma vez eu lembro que eu comprei e tinha vários episódios do Pica-Pau. Era o vídeo de aula, eram 3 DVDs e era um monte de episódio do Pica-Pau. Sei lá se o cara errou os DVD, ou ele fez zoando mesmo. E foi assim, cara, eu comecei nessa época, eu lia muito tutorial, porque não tinha tutorial em vídeo, era bem difícil, sabe? Começa que não tinha banda pra gente assistir vídeo. Imagina, né? E aí, né? Não, já tinha internet, né? Mais rapidinha, assim, não era mais a discada, mas já rolava. Nada comparado e aí, cara, hoje, né? Que tem 1 zilhão de cursos, exato. Né, de edição de vídeo. Exato. E aí eu fui aprendendo na raça, cara. Na raça total.
E aí eu comecei na edição por conta do trabalho de VJ, que é justamente o cara que, assim como o DJ toca música, o VJ toca vídeo. E tem o cara que faz os dois. Entendi. Né? Que tem muita gente que mixa vídeo com áudio. Isso é muito massa. É uma parada que eu fui começar a me aprofundar para fazer isso. Só que na época eu já estava trabalhando também em outras coisas. Eu falei, cara, não vai ter como. Vai ser mais uma parada loucura na minha vida. E aí eu não fui. Então eu comecei nessa época fazendo projeção em festas, geralmente festa de 15 anos, casamento, aniversário. E aí foi crescendo. Crescendo, crescendo, crescendo. E eu fiz uma carreira bem legal, de 17 anos até 24. Eu trabalhei diretão, assim, com isso, assim, bastante, fiz muita festa. Cheguei a fazer festa para milhares de pessoas, assim, projetando nos palcos, painel de LED, cara, painel de LED gigantesco, evento para milhares mesmo, assim. Eu já me apresentei em eventos de 30 mil pessoas, assim, tinha uma galera, assim, sabe? Então, foi uma experiência, por isso que eu falei, foi uma loucura. Uma experiência louca mesmo. Me enfiei em cada roubada também, nos bueiros que a gente ia fazer festa, que você não acredita. Tipo, você fala, nossa, por que eu tô aqui? Não, cara, eu lembro uma vez, eu fui fazer uma festa, era numa... Primeiro que pra mim aquilo lá era um lugar que não devia ter nada, mas era em Maringá, era no alto de uma colina, assim, uma serra. Tinha uma casa, mas era uma casa que tava toda quebrada, e a festa foi atrás. Cara, um frio, um vento, e eu em cima do palco, era tudo aberto. Cara, tava com jaqueta e tal, mas um frio absurdo. Eu lembro que eu tava com muito frio e tinha umas iluminações gigantescas que a gente tinha colocado no chão. Cara, a cada, sei lá, 1 hora eu ia lá perto da iluminação, porque a iluminação tava quente, sabe? Tipo, nesse nível. A galera que tava lá tava louca de tudo, tomando todas as paradas que você pode imaginar. E eu não tava, porque eu tava trabalhando. Sim. E, pô, mó rolê e tal. E, pô, já vi festa assim... cara, já vi cenas bizarras de maluco querer subir nas estruturas e pular lá de cima, em cima da galera. Coisas malucas, assim, da vida, de trabalhar na noite, assim. E várias aventuras. Uma vez fiquei perdido no meio da favela de Francisco Morato. Eu falei, nossa, é agora. É agora. Eu com equipamento dentro do carro, falei, agora, vamos levar tudo, eu não sei onde eu tô. E não tinha GPS, não tinha sinal, puta calma. Mas várias paradas malucas, assim, sabe? Mas foi uma época bem massa. Eu aprendi a me virar muito nessa época, porque era uma época muito de improviso. E também conheci muita gente, cara. Muita gente mesmo. Trabalhar com evento foi uma época bem da hora. Eu falo e lembro, assim, às vezes até me dá uma saudade, mas aí eu lembro do caos, eu falo, não dá saudade não, deixa quieto que não é pra mim não. É isso que todo mundo fala, que eu escuto, que trabalhou com evento. Eu trabalhei por 1 ano numa empresa de evento e é tenso o negócio. E daí eu queria te fazer uma pergunta que... Nessa época de VJ, foi onde tu começou a se interessar por vídeo ou foi desde antes, assim? Cara, eu sempre fui... É muito louco isso, né? Eu sou filho único. E eu sempre fui uma criança que assistiu muito filme. E eu assisti muito filme de desenho. Eu sempre assisti... Eu sou, por exemplo, as pessoas que me acompanham nas redes sociais vê, por exemplo, no meu escritório tem vários bichos da Disney. Eu sempre fui meio louco por Disney. Eu e minha esposa, a gente, né, tem essa loucura por Disney. E veio de lá, cara. Veio da minha infância. Entendi. Eu assisti muito desenho, muito mesmo. Tanto que, da época que eu era VJ, eu tinha alguns loops, que a gente chama, que eram pedaços de vídeo, que eram justamente loops de vídeo de coisas da Disney. Então era um Mickey dançando, Pato Donald dançando, e eu colocava tudo no ritmo da música ao vivo ali, né, fazendo a sincronização. E, cara, a galera pirava, né? Aí você imagina, os caras estão muito loucos na rave, por exemplo. Os caras estão malucos. Aparece o Mickey dançando no ritmo da música, a galera é a loucura. E era bem legal. Direitos autorais zero, sabe? Não tinha direito nenhum, mas estava muito da hora. E aí eu sempre fui... Eu gostei muito de filme, gostei muito de desenho, eu gosto muito de animação até hoje. Então, eu comecei lá atrás. E eu comecei a me interessar por vídeo nessa época, só que como eu já trabalhei... E eu nunca parei de trabalhar com comunicação. E aí eu comecei a ver essa nova profissão, assim, sabe? De trabalhar também com edição de vídeo, linkado com a parte de design. Tanto que eu fiz o caminho totalmente inverso da maioria das pessoas. Eu fui aprender motion antes de aprender edição. Tipo, eu fui fazer curso de motion mesmo. Fiz curso de motion presencial. Fiz questão de escolher... Olha que louco, né? Naquela época... Hoje em dia é mais fácil, mas naquela época eu fiz questão de encontrar a escola e o professor que ia me ensinar. Hoje em dia você consegue achar o professor na internet, sim, é mais fácil, você compra o curso dele online. Mas naquela época você tinha que ir na escola, na faculdade, ou então, tipo, no curso livre. E eu fiz questão de ir num lugar específico, porque tinha o professor que eu queria ter aula. E aí eu fiz
fiz as aulas ali. Foi a única coisa que eu fiz curso de verdade mesmo. O restante eu aprendi tudo na marra. Mas eu fui fazer curso que eu falei, cara, eu quero aprender da forma mais rápida e que me dê mais retorno rápido, assim. Então eu fui aprender Motion nessa parte. E aí eu já sabia editar, e aí os caras até falavam, pô, você precisa aprender a mexer no programa de edição. Eu falei, não, eu sei editar. Aí eles fizeram meio que uma provinha, tipo, edita esse vídeo aqui então. Aí eu editei, entreguei, eles falaram, não, beleza, você sabe editar mesmo. Então você pode, tipo, porque senão eu ia ter que fazer um outro curso de edição antes para aí sim, que era uma exigência da escola. E, cara, foi muito massa, assim. Então eu fiz esse caminho. Por quê? Por que eu fui aprender Motion também? Porque eu queria fazer os meus próprios loops. Eu queria fazer aquela parte visual de trás de palco, coisas exclusivas. E realmente eu comecei a fazer. Inclusive foi uma época até que eu estava vendendo para alguns amigos que gostariam e tal. Alguns eu entregava, outros eu vendia, né? Gravava pra galera, passava por HD. Mas era muita coisa exclusiva que eu queria fazer. Então, por exemplo, pô, ia ter um evento tal, eu queria fazer uma animação do logo dos caras, que eu vim do design, então eu queria ter essa estrutura. E aí eu fui me aprofundando mais no vídeo. E na edição propriamente dita, eu fui me aprofundar mais em 2010. Então já tinha são 2006, já tinha uns 4 anos editando, mas edição assim, por exemplo, pegar, sei lá, um vídeo de evento que também veio de evento. Foi o primeiro trabalho de edição mesmo que eu fiz. O cara falou assim, eu vou gravar, você edita, você já tem o ritmo, você tem as músicas, você conhece a galera e tal. Eu falei, não, aí eu comecei a fazer também essas edições. A parte boa era que era assim, os trabalhos de VJ era de quinta, sexta, sábado e às vezes domingo, alguma coisa à tarde. E quando chegava as edições para fazer, era geralmente depois do evento. Então eu pegava para fazer também na segunda, terça e quarta, à noite, porque eu também trabalhava em agência de publicidade na época. Sim. Então assim, cara, eu sempre fui mesclando muito trabalho, eu sempre tive, muito louco isso. Até eu ter a minha empresa, eu sempre tive duas ou três coisas que eu estava fazendo. Era VJ, trabalhava numa empresa, fazia freela, então sempre tava alguma coisa. Tu sempre queria focar em duas coisas? Cara, assim? inclusive, isso foi uma coisa que eu até conversei com a minha psicóloga sobre isso. E ela falou assim: eu vim de uma família de pessoas que trabalhavam muito. Meu avô tem empresa, a minha mãe né, jornalista, porque ela se aposentou, mas continua trabalhando. Pra você ver o nível de como a minha família é meio workaholic. Minha mãe se aposentou e continua trabalhando. Ela falou que ela vai até o final. Até a prefeitura falou assim: a partir de agora você não pode mais. Então, eu venho de uma família que sempre o trabalho enobrece, sempre o trabalho é o que traz resultado. E eu sempre gostei, cara. Isso é muito louco. Eu gosto de trabalhar. Eu gosto do que eu faço. Sabe? Eu me estresso. Não vou falar que não. Eu me irrito. Fico cansado. Mas, cara, eu gosto muito do que eu faço. Sempre gostei. E isso era o grande combustível. E eu achava muito massa, sabe? Tinha dias que era meio maluco, assim. Então, teve uma época que eu fazia faculdade na Embi, Morumbi, em São Paulo. Eu sou do interior. Da porta da minha casa até chegar na faculdade, dava uns 55 minutos. E eu fazia na parte da manhã. E aí, olha que louco que era meu dia, cara. Eu acordava às 15 para 5, comia, tomava um banho, pegava o fretado. Chegava na faculdade para pegar tudo certinho, chegava na faculdade 7 horas, tinha aula, saía 12:30, 2 horas eu entrava na TV educativa da minha cidade. Aí eu trabalhava das 2 até as 7, aí eu ia para casa, comia alguma coisa, tomava outro banho, porque 9 horas, 9:30, eu estava na casa noturna onde eu ia trabalhar na noite. Porque eu sempre trabalhava em várias. Aí até que uma época abriu uma casa noturna na minha cidade, aí eu fiquei residente, né, que a gente chama, de sexta e sábado, eu era sempre no mesmo lugar, então ficou mais fácil minha vida, bem entre aspas. Sim. Mas era assim. E aí eu voltava para casa, tipo, 6, 7, 8 horas da manhã do dia seguinte. Geralmente de sexta. Então, assim, cara, eu saía de casa 6... Não era 6, mas era umas 5:30 da manhã e voltava para casa realmente de, tipo, chegar em casa e ficar em casa, era 8 horas da manhã do dia seguinte, assim. Então era meio louco. Eu passava em casa, comer e tomar um banho só, mas era meio punk. E aí eu fiquei nessa, cara, dos 17 aos 14 nessa loucura. Dos 17 aos 14, não, dos 17 aos 24 nessa loucura. Eu voltei no tempo, né? Eu sou... O negócio era tão louco que fez me voltar no tempo. Mas aí eu fiquei nessa, aí chegou um momento que eu falei, cara, eu preciso dar uma segurada. E aí foi quando eu falei, cara, eu vou ter que escolher saúde ou continuar nesse ritmo, ou então vou me dedicar para trabalhar nessa carreira. E aí, só que eu tava indo muito bem também em agência de publicidade, tinha muita bagagem, comecei a pegar muito trabalho. Eu já tinha, e olha que louco, 24 eu já tinha minha empresa também. Então eu já tava pegando freela, já tava entrando dinheiro, então tava tudo meio, sabe, meio bagunçado, mas era uma bagunça que era organizada. Tinha horário, cronograma, tudo certinho. Mas e vem disso, cara, eu nunca parei de trabalhar, e essa é uma parada que eu falo para todo mundo, cara.
principalmente na nossa área de comunicação, audiovisual, a gente tem que entender, primeiro de tudo, que a gente é o nosso trabalho. Não é o cargo que você tá, na empresa que você tá. É você que é o seu trabalho. Sim. Você pode estar executando em um cargo, mas, cara, se você for trabalhar, sei lá, num açougue, é você executando o seu trabalho. Ou seja, você é seu trabalho é você. Então, assim, faça o seu melhor, se dedique real mesmo. Assim, eu sempre falo isso pra galera, principalmente meus alunos, mentorados, essa galera. E isso é muito sério pra mim e é uma coisa que eu levo muito a sério mesmo. E eu sempre dei o meu melhor e sempre gostei dos resultados. Eu sou um cara também que gosta disso, de ver a coisa acontecer. Então por isso que eu acho que eu trabalhei tanto assim. Hoje em dia eu tenho trabalhado cada vez com menos coisa. Uhum. Então eu tenho 2, 3 clientes fixos de edição e tenho ali meus treinamentos, minha mentoria, que é um outro caminho que eu comecei recente. De novo assim, duas coisas, né? Que loucura, né? De novo, duas coisas. É uma parada, e eu já conversei isso também. Eu sempre tenho 2 coisas, 3 coisas, mas a minha tendência é que agora, meu filho nasceu vai fazer agora, fez 2 semanas, 2 dias atrás, então ele tá com 16 dias de vida. Então eu tô pensando nisso também, preciso dar uma diminuída. Eu preciso focar nisso. Mas também, ao mesmo tempo, eu percebo que pelo fato de trabalhar no mundo digital, eu posso diminuir a qualquer momento e também acelerar a qualquer momento. O mercado digital tem essa pegada, assim, que eu acho muito louca, assim. E tu que tem uma Então, assim, cara, eu bagagem sempre... também, já tem uma história, uma trajetória ali e um público que te permite tu fazer essas pausas, né? Não, tipo, largar de vez, tipo, Sim. 2 anos do nada, mas quando tu tem isso, tu tem uma vantagem, assim, né? De poder ser o seu próprio chefe, né? Mas tu batalhou muito pra ter esse status, né? Digamos assim. Cara, mas é muito louco isso, sabia? Porque assim, ó, por mais que eu tenha corrido atrás para fazer, hoje em dia é muito mais rápido. Uhum. Muito mais rápido. É muito mais fácil a gente ser nosso chefe hoje em dia. Pô, primeiro que a gente consegue... Era inconcebível lá em 2000 e pouco, né? Quando eu estava começando em 2006, eu ter a minha própria empresa. Não entrava na minha cabeça isso, né? Aí veio as facilidades de MEI, por exemplo, do microempreendedor individual, que tem né, um cunho assim da galera falar, MEI, agora todo mundo é MEI, vai acabar com o CLT. Eu falo, não, cara, na real é que é uma parada que é para formalizar algumas coisas que já eram informais para ajudar o todo. Eu acredito que tem muita gente que está sendo filha da mãe, principalmente de empresa, que está contratando terceirizado. Com certeza. Mas, cara, facilitou muito a vida, né, velho? Sim. Facilitou a vida de muita gente, sabe? Sim, sim. E então, assim, sem dúvida. Hoje em dia é mais fácil você ser seu próprio chefe, principalmente com o mundo digital. Trabalhar no mundo digital. Cara, imagina fazer isso aqui que a gente tá fazendo agora. Uhum. É inconcebível isso há muito tempo atrás. E eu posso falar porque minha mãe era jornalista. O máximo que tinha era link por telefone, cara. Saca? Mas vídeo, cara, era muito maluco. Você tinha que ter. Eu trabalhando numa TV educativa. A gente ia esticar cabo, sabe? Ia ter que ter um ponto de transmissão de sinal pro lugar da onde você vai estar. Tinha que esticar cabo gigantesco, sabe? Então, assim, hoje em dia, cara, literalmente você pega um celular e você faz tudo. Em qualquer canto. Você só precisa da internet. E se você tiver a antena do Elon Musk lá, nossa, aí você vai pro, sei lá, você vai pro alto da serra que vai estar funcionando, entendeu? Então, é muito louco isso, cara. Não, eu falo por conta própria, assim, né? Eu tô tô conversando com várias pessoas em vídeo nessa era, muito por conta também tem um fator de privilégio, né? Privilegiado em ter os equipamentos, ter internet, mas, cara, facilitou um monte comparado com, como tu falou, a tua mãe, né? Tipo assim, eu fico pensando se eu. É um papo meio antigo, né? Os que tu tinha que ser um apresentador. Pra tu ser um apresentador de TV, tu tinha que ter uma bagagem, sim, no jornalismo, ter uma bagagem na TV. Hoje não. A gente vê vários apresentadores de TV aí, podcast, né? Que tem uma mega estrutura, mas ao mesmo tempo eu tô aqui também com o celular, carregando o celular, porque ele vai acabar a bateria, né? Tem um certo limite que eu tenho para gravar, mas, cara, é um absurdo se tu parar pra pensar que eu tô conseguindo fazer isso, né? E sabe o que é o mais maluco? Tem uma parte da minha história que eu pulei, mas ela é muito louca. Eu trabalhei com o Cauê Moura
sabe quem que é o Cauê Claro. Moura, que tem o Dessa Letra Show hoje, é um dos primeiros youtubers do Brasil. Eu trabalhei com ele antes dele ser o Cauê Moura da internet. A gente trabalhava junto numa agência de publicidade na nossa cidade, em Jundiaí. E eu vi o Cauê, olha que louco isso, eu vi o Cauê pedir demissão da agência. Na época a gente ganhava na agência ali uns R$ 800 por mês, sabe? Sim. Era bizarro. Eu e o Cauê, a gente tinha um freela que a gente fazia dentro da agência, que na época eles gravavam uns DVDs de calçado, que a gente atendia uma loja, um dos primeiros e-commerce do Brasil de calçado, e eles gravavam um DVD com 100 imagens, e eu e o Cauê virava madrugada, cada um com um DVD de 100, tratando essas imagens no Photoshop para entregar no dia seguinte um DVD novo com as imagens tratadas para subir no site. Então, cara, eu e o Cauê, a gente teve essa parada, assim, a gente trabalhava na agência, e eu lembro que eu vi o Cauê sair da agência para viver de YouTube. Isso a gente tá falando lá em 2010, 2011. E eu lembro no dia que ele falou que ia sair, eu olhei para ele e falei assim, irmão, um dia você vai precisar de um editor de vídeo, você vai precisar de alguém na tua equipe, você me chama que eu largo o que eu estiver fazendo e vou. Isso foi 2010, 2011, acho que foi 2011 mais ou menos. E o Cauê, em 2015, ele me chamou para trabalhar com ele. E eu estava como diretor de arte numa agência de publicidade, uma das principais agências de publicidade da minha região aqui, de São Paulo, interior de São Paulo, ganhando super bem, cara, super bem mesmo. Eu tinha um fixo e eu tinha comissão de verba de televisão. Então, assim, cara, eu ganhava muita grana, ainda eu fazia vídeo, então eu incentivava os clientes a fazer comercial de televisão, porque eu sabia que no final eu ia ter uma comissão. Sim. Então, assim, eu ganhava super bem mesmo, e eu lembro de eu sair da agência e eu falei, não, eu vou. Eu lembro que era um final de ano, falei, a gente pode começar em janeiro? Pode. E aí, em 2015, eu comecei a trabalhar com o Cauê, trabalho até hoje, né? Não mais como, né, eu fui o gigante guerreiro da Leon, sou ainda, né? Que ele falava nos vídeos, tal, eu aparecia em alguns vídeos, eu era o louco que gritava de fundo, e tinha eu e o Bulbasauro, né? E aí o Bulbasauro continuou, eu saí porque eu casei em 2018. Como é que entra o Bulbasauro nessa história? O Bulbasauro é mais antigo que eu, eles são amigos há muito tempo. Né? Eles são amigos há muito tempo, assim. E o Bulbasauro, ele também é da área de comunicação, eles fizeram faculdade junto. O Cauê é formado em publicidade, né? Na verdade, ele não sei se ele terminou, não sei nem se ele tem o diploma, mas ele fez publicidade. Mas aí, cara, eles são amigos há muito tempo e o Bulbasauro sempre foi o braço direito. E aí eu lembro que o Cauê falou, vamos aí, e aí eu entrei para assumir a parte de edição. O Bulbasauro sempre foi um cara dos bastidores, da produção. Hoje ele que toca a edição lá do canal do Cauê, que também foi uma linha editorial que a gente que criou lá em 2015. Essa linha, esse corte, essa loucura, zoom na cara, gritaria, quebra coisa. Então era muito da hora, cara. Foi... Tu sente que tu fez parte dessa criação de linguagem do YouTube? Tu sente que tu estava abrindo portas para outros YouTubers? Ou no sentido de inspiração visual, assim, inspiração de comunicação, assim? Sim, tu sente que fez parte disso? Desse começo? Sim, cara. É porque assim, ó, o Cauê, ele veio com... O Cauê e o PC Siqueira, principalmente, eles vieram com... E o Felipe Neto também. Eles vieram com a pegada do jump cut. O que é isso? É o corte rápido, tira todos os respiros. E o Cauê tinha uma coisa, tira todos os respiros. Todos. Não tinha respiro nenhum. O vídeo dele, se você pegar, cara, não tem pausa. A não ser que tenha uma pausa que seja pra ser pausa. O restante, a gente tirava tudo, sem exceção. E o Cauê fez muito isso, jump cut simples. Ele sempre fazia um jump cut, fazia um corte e colocava alguma coisa. No máximo ele dava um zoom para ele ficar mais perto da câmera. Mas assim, tudo muito simples. Talvez uma frase mais marcante, ele dava um zoom. Sempre assim. E aí, cara, quando eu entrei na equipe dele, o Cauê, ele tava com receio de me passar a edição, que era o Giro de Quinta na época, que era o quadro principal dele, que ele falava sobre notícias bizarras. Que era muito engraçado de produzir, a gente... Metade do... Não, de verdade, cara, eu brinco, né, que metade das coisas que iam pro ar, tinha muita coisa que a gente não colocava, porque senão ia todo mundo preso. E a gente falava tanta merda, mas tanto lixo, que a gente ia todo mundo preso. O cancelamento ia ser instantâneo. Mas era muito da hora. E aí, cara, qual que foi o lance? Quando eu entrei lá, ele tinha voltado com o Cenavish, que era uma edição que ele fazia comentando jogos, tal, cenas bizarras e loucas da hora de alguns jogos. E aí a gente estava começando um canal também do canal, era um canal do canal, era tipo o que é hoje os canais de corte. Sim. A gente estava fazendo alguma coisa de bastidores. E aí eu comecei a pegar essa edição. Uma fase muito gigante de bastidor de youtuber, cara. Eu lembro disso. E a galera fazia muito vlog, muita coisa ali.
E aí ele também tava viajando bastante, fazendo coisas legais. E aí eu comecei a editar essas coisas. O primeiro trabalho que eu fiz com o Cauê era um... Se vocês procurarem no YouTube, procura Rolê no Japão. Ele tinha acabado de fazer... Ele foi fazer um rolê lá no Japão, foi conhecer o YouTube Tóquio, foi gravar umas músicas lá também, que nunca saiu do papel, eu nunca vi essas músicas, não sei nem se terminaram esse trabalho. Mas era uma sequência de vídeos que ele gravou lá e eu fui o que editei, né? Foi o primeiro trabalho. E aí, cara, eu sempre falando, Cauê, deixa eu editar um giro de quinta. Não, você não vai pegar o ritmo e tal. Aí eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, eu vou editar exatamente igual ao teu. Porque ele achou que tu não ia pegar o ritmo. Porque ele achou que era, tipo, tinha a preciosidade de que ele que tinha que editar, tinha que ter a mão dele. Entendi. Aí eu falei, cara, eu vou editar igualzinho você. Igualzinho. Tanto que eu comecei a editar o giro de quinta, rodou acho que um mês e meio, e na época a gente tava fazendo muito, né? O giro de quinta, e tinha outros vídeos do canal dele. E ninguém percebeu que tinha mudado alguma coisa na edição. Aí ele falou, não, fechou. E aí eu comecei, Cauê, eu posso começar a colocar algumas coisas engraçadas? Tipo, algumas sacadas, algumas coisinhas na edição a mais? Então, ele falou, cara, vai colocando. Então tinha coisa assim, coloca aí na edição. Aí eu ia lá e escrevia não na tela. Tipo, começou a dar voz pro editor. E, em paralelo a isso, tinha o Gaveta. O Gaveta fazendo as mega produções lá do Jovem Nerd. E ele também tinha essa liberdade. Foi uma voz que foi dada ao editor. Não, o Gaveta já estava fazendo Jovem Nerd. Eu não lembro que época ali. Eu lembro que já tinha o Gaveta. Só que o lance principal era o Gaveta, a veia artística louca, sabe? Então, por exemplo, autoral, né, cara, o Gaveta, os vídeos dele, ele já falou até, a maioria dos vídeos dele demora uma semana para ficar pronto. Sim. O do Cauê, a gente gravava e editava tudo no mesmo dia. Sim. E numa sequência. A gravação era sempre à tarde, a edição sempre era à tarde para sair, tipo, umas 7, 8 horas da noite. Então era uma correria, porque a gente gravava, eu já ia pra frente do computador, já editava tudo, fazia aquela limpa para sair. Então, aí, entre gravar, é que o que demorava mais de manhã eles ficavam procurando pauta, ele e o Bulbasauro, as coisas bizarras, virando os confins da internet para achar aquelas loucuras que ele achava. A gente gravava logo depois do almoço, geralmente. A gente enrolava muito para gravar. Não, 10 minutinhos a gente grava. Esses 10 minutinhos virava 2 horas, até que chegava um momento e falou assim, Cauê, se não gravar agora, não vai ter tempo de sair hoje. Aí ia lá, gravava. E aí era aquele caos, aquela bagunça. Diário e aí publicação, então. Cara, teve uma época que a gente fez algumas maratonas de vídeo todos os dias. E era gravado e editado no mesmo dia. Nunca tinha pro dia seguinte, era sempre no mesmo dia. A não ser alguma coisa ou outra que a gente gravava e precisava passar por... Tinha merchan, aí tinha que passar pelo cliente antes. Mas, cara, e aí foi de 2015 a 2018, eu fiquei focado nisso e a minha empresa em paralelo. Então, por exemplo, eu sabia que não ia ter gravação de manhã, eu ficava em casa trampando para os outros clientes. Né? Eu tenho um cliente, pra você ter noção, olha que bizarro, né? Eu atendo um shopping há 9 anos. É um shopping da rede Multiplan, que é uma das maiores redes do Brasil, e eu atendo eles até hoje, sabe? Hoje, bem menos, né? Antes eu fazia campanha, fazia arte e tal, mas em paralelo, entendeu? Eu sempre fiz muita coisa. E aí essa época do Cauê foi muito massa, porque foi uma liberdade muito da hora, muito conhecimento de YouTube, peguei ali. Cara, você tem noção, Cauê, nessa época aí, 2015, 2016, a média mínima de visualização que a gente fazia mensalmente era de 10 milhões. Sabe? Do canal em si, como um todo. Então era muita visualização. E todos os meses, dia, sabe? Já é um absurdo, imagina. E aí, por exemplo, aí a gente lançou lá atrás o Lapada, que foi um quadro que ele virou um marco, assim, da internet, que era um quadro que ele convidava outros youtubers, outras personalidades, para fazer um game ali e ser bizarro e tomava um shot. Aí tinha convidado que não bebia, dava um shot de pimenta e tal. Cara, eu tenho que te perguntar isso. Qual era o teu filtro nesse programa, assim? Porque... Não tinha filtro. O programa não tinha filtro. Nenhum. Não. E a gente fez, acho que, o cara falava 3 ali e vocês dele. deixavam, mesmo sendo... Tinha uma outra coisa que algumas coisas a gente sabia. Cara, isso aqui pode dar merda. Entendi. E aí a gente cortava o trecho e perguntava pro cara. Então, como todo mundo era na internet, tava todo mundo sempre online. Sim. Então, cara, isso aqui pode entrar? E aí... E também a gente, sempre que a gente ia fazer o Lapada, a gente gravava alguns. Então, esse era um dos poucos... Quando era mais produzido, tinha 3 câmeras, né? Microfone. Muito episódio a gente nem microfone tinha. A gente metia um celular em cima da mesa e ia gravando o áudio de dentro do celular mesmo, entendeu? Porque não tinha estrutura, não tinha como, porque era um caos na Terra, não tinha como ter estrutura. Sim. Né? Vai pôr lapela. Mano, tinha dia que os caras estavam jogando vodka na cara, não tinha como ter um lapela, ia estragar, sacou? Sim.
E aí, cara, foi uma época bem doida, assim. Acabava a bateria da câmera no meio, a gente tinha que sacar o celular, continuar gravando com o celular e, meu, dane-se, é isso mesmo. Era uma loucura. Sempre foi assim. Teve um episódio que os caras tocou fogo num sofá. Pra você ver o nível pra onde ia o caminho dos negócios, né? Eu lembro Era no tudo muito Cocielo louco. isso, né? Não teve O Cocielo foi o marco. O vídeo do Júlio, eu acho que ele. Hoje em dia eu não Copa sei. Mas Cirrose, eu eu lembro acho que que é o na nome, época é. ele. Uhum. O Copa Cirrose ele também começou a fazer bastante. Mas, por exemplo, a participação do Júlio no Lapada, eu lembro que bateu 10 milhões o Sim, vídeo, ele assim, era sabe? Foi gigantesco. bizarro, Ainda é explodiu. gigante, né? Que, não, ele é um monstro. E ele é muito gente boa. E aí também foi uma época que eu conheci toda essa galera também da internet aí, do YouTube. Mas, cara, foi daí, assim, né? Esse mundo que eu vi da internet, que a gente começou essa história, porque hoje em dia eu falei que era mais fácil de estudar. Mas, cara, e aí o mais louco foi, a gente começou na bagunça, a internet, o YouTube brasileiro, se for parar pra pensar, ele começou com entretenimento. Sim. Sabe? Ele começou em um entretenimento de louco, né? De maluco, de zoeira, de brincadeira. Aí começaram a ver algumas. Era bem jovial, né? A vibe, Cara, assim, é eu só você. diria. Hoje em dia o pessoal meio que amadureceu, quer ficar mais no canto, produzir as Sim. coisinhas, né? Antes era loucura. Cara, eu lembro. Olha como são as coisas, né? Você vê como eu sou velho e como eu tava imerso nessa parada. Eu lembro de eu ter assistido o primeiro vídeo do Porta dos Fundos, primeiro vídeo que eles soltaram. Tinha 500 visualizações. E chegou até mim, porque eu tenho um amigo que trabalhava comigo na TV educativa lá, que eu falei, que ele é do Rio de Janeiro, e ele é amigo dos caras que fizeram a produção da parada. E ele falou, Gabriel, você que curte a internet, olha que louco isso aqui que eles estão fazendo. E aí eu olhei e falei, cara, isso aqui é muito massa. E na época eles não faziam sketch pequenininha, eles faziam um programa que era apresentado inclusive pelo Totoro. Era muito engraçado. Se você, eu não sei se tem ainda no YouTube isso, mas lá de trás, assim, os primeiros dele. Eu lembro do programa. E eu lembro de eu ter visto, e tinha 500 visualizações. E eu lembro que eu falei, isso aqui vai estourar, porque não tem nada, porque era humor, e tava começando a fazer as primeiras produções. Cara, aí, meu, despontou, assim, sabe? E também porque, meu, tá mais fácil ter acesso às coisas. Sim. Mais fácil para quem tem privilégio de ter a grana para comprar, Sim. porque ainda é caro, Sim, mas sim. tá mais fácil. Se for parar para pensar, por exemplo, hoje eu tô aqui, a qualidade da minha câmera é legal, é claro que a iluminação ajuda, mas é uma webcam, cara. É só saber configurar bem, saber entregar bem, mas é uma webcam. E custa R$1.000, tudo bem. É uma das webcams mais caras que tem. Acho que se bobear até a mais cara. Só que olha a entrega que eu tenho. Para chegar nisso aqui antigamente, cara, você precisava ter uma câmera muito cara. Era equipamento de no mínimo uns 20, 25 mil reais para começar. Isso só a câmera. Aí depois você ia ter que ter a lente. Então a produção ficou mais fácil. Total. Aí veio o Whindersson gravando com uma GoPro sem camiseta, né? Na casa tudo quebrado, o Cocielo fazendo a mesma coisa. E começou a surgir e crescer essa cena de YouTube muito forte. Eu cheguei a ter um canal no YouTube, chamava É Maldade, Mas É Verdade. Eu fiz 75 vídeos nele. E eu comento com a galera, esse eu seria preso e cancelado, hoje em dia eu seria muito. E tanto que eu consegui sumir com tudo que tinha da internet dele. Algumas coisas talvez possa até achar, mas eu tinha um quadro que chamava É Maldade, Mas É Verdade, era muito pesado. Era maldades, só que eram verdades. Era aquela maldade que todo mundo quer falar, mas ninguém tinha coragem. Pô. E aí eu fiz 75 vídeos. Até um dia que eu arrumei uma briga com os marombeiros, e aí eles me juraram de morte, eu falei, melhor eu parar, né? Aí eu parei. Saí como arregão da história. Sim. Tu sente que o YouTube nessa época era mais ousado, assim, nesse sentido de brincar com essas piadas mais pesadas? Ou não mudou muito, assim? Tem um pessoal ousado, mas também tem um pessoal que se acalmou. Também tem a sociedade que evoluiu, foi pra frente, né? Em algumas questões. O que tu sente, assim? Tu analisa? Cara, o YouTube era um reflexo da sociedade que existia naquela época, e que ele deu voz para muitas pessoas. Sim. Mas se a gente for fazer um paralelo, o YouTube no começo era a TV nos anos 90, que não tinha filtro, velho. É tipo a Xuxa convidar a mulher lá que tinha a letra de uma música, tudo bem que era em inglês, mas era um programa de criança cantando que não gosta de homem de pau pequeno. Sim. E as crianças cantando. Isso era a TV dos anos 90. Era botar as mulheres de biquíni pra caçar sabão. Saca? Aí aquele sensacionalismo, aquela loucura com esse humor mais escrachado, no sense. E as coisas foram amadurecendo. E era uma fase, o YouTube mudou. Tá? Primeiro que as políticas do YouTube mudaram. A sociedade mudou.
E tem um ponto principal, as pessoas, a cabeça do ser humano mudou, isso é bom. Então Com tem certeza. conscientização, tem muita coisa. Eu confesso que algumas coisas estão ficando politicamente corretas demais, isso quebra um pouco a nossa criatividade. É claro que ninguém precisa fazer humor, ou precisa fazer piada, ou precisa fazer qualquer tipo de coisa que ofenda outras pessoas, né? Mas eu acho que a moralidade, mas na verdade não é uma moralidade, porque a hora que desliga a câmera, tá todo mundo fazendo um monte de lixo, entendeu? Uhum. Mas na frente da câmera tem algumas pessoas que são extremamente polidas, quando na realidade elas não são no dia a dia. Com Mas é claro que a certeza. gente não pode, né? E a gente tem que lembrar que isso aqui é uma sacada, tá? Também para todo mundo que tá assistindo a gente. A gente só vê palco, a gente não vê bastidor. A pessoa Com que tá ali na frente da certeza, câmera, a cara. gente não sabe o por trás da pessoa, né, cara? Eu conheço muita gente do YouTube aí que é tudo um bando de maluco, faz uso de tarja preta porque não tá aguentando a vida que leva. Entendeu? Por quê? Porque na frente da câmera ele tem que ser uma pessoa totalmente diferente. E são pessoas grandes, cara, sabe? Tem gente que. eu brinquei, né, que surgiu a parte de terapeuta de YouTubers, sacou? Da galera que não é nem YouTubers, mas são de influenciadores digitais. Sim. Com o crescimento dessa questão também de influência digital, também cresceu isso. Eu acho bom e acho ruim ao mesmo tempo. Sim. Tá? Bom porque, cara, a gente precisa calar a boca de umas pessoas que falam merda, né? Tem algumas pessoas. Não é porque a Concordo. internet é um lugar mais livre que você pode falar o que você quiser, ou então você fala o que você quiser e depois você arca com as consequências, como é na sociedade normal. Só que às vezes na internet a pessoa tá. Ela tem a sensação que ela tá protegida. Só que a gente tem que lembrar que não, cara. Muito pelo contrário. Hoje em dia é mais fácil ainda te achar, tá ligado? Dois palitos para rastrear um IP, rastrear de onde você tá. É muito mais fácil. Então, tem esse ponto. E também a parte que eu acho ruim da internet é o seguinte: às vezes as pessoas querem ser algo que elas não são. Isso, cara, quebra as pernas. Então, Total. por exemplo, do jeito que a gente tá conversando aqui, eu sou assim no dia a dia. Sim. Eu tô conversando como se eu estivesse conversando com um amigo. Então, por exemplo, o Igor já falou isso muitas vezes. Ele odeia programa, tanto que os programas mais curtos do Flow foi quando eles sacaram que o cara tava meio que sendo um personagem, tava sendo polido demais ali. E ele falou, cara, não tá rolando. E ele, né, na época ainda tinha o Monark, ele olhava um pra cara do outro e falou assim: meu, vamos parar aí, não tá rolando. Por quê? Porque eles não eram o intuito do cara, sacou? Então, assim, tem esses dois lados. E a gente tem que lembrar sempre: a gente só vê o que a pessoa quer mostrar. Total. Então, coloca isso na cabeça, porque isso muda o jogo, tá ligado? E assim, tá um mundo muito maluco, assim, saca? É tipo assim. As pessoas querem mostrar demais as coisas e a gente tem que lembrar que as coisas legais da vida. A internet é legal, faz parte da nossa vida, não tem como separar mais. Rede social faz parte da nossa vida. Total. O celular, se bobear, o celular daqui a pouco vai vir dentro do nosso braço, tá ligado? Que nem filme mesmo, que abre. E vai ser essa parada, eu não acho que isso não vai rolar, mas acho que vai acontecer porque a gente vive grudado nessa parada, entendeu? Então, mas saiba, cara, a gente precisa também entender que a gente precisa ouvir mais quem tá lá do outro lado e entender melhor os conceitos do que está sendo falado, porque a gente às vezes toma umas verdades aí pra gente que não é muita verdade, não. Não existe muito que está sendo falado, não. Mas o YouTube mudou sim. No final das contas, ele mudou. O YouTube, a plataforma tá mais restrita para muita coisa, né? Mas ainda é muito legal. Ela Sim. ainda é a minha plataforma preferida. Eu lavo louça todo dia assistindo coisa do YouTube. Não tem como. É tipo, Também. dou um jeito, eu coloco lá fone, é a minha diversão, entendeu? Pô, eu diria que eu sou um rato de YouTube, assim, nerdola, assim. Eu peguei toda. Tá, não vou ser prepotente nesse nível. Mas eu peguei várias eras, assim, do YouTube, né? Então, o que eu observei, né? Que também como a gente enxerga a nossa relação com o YouTube também é diferente, né? Porque o YouTuber também foi um cara uma pessoa bem. Como é que eu posso falar isso? A imagem dela foi bem satirizada, né? Nas mídias, Sim. né? Fora da internet, né? E dentro da internet também. O cara fala: olá, galerinha do YouTube, não sei o que, bababá. Hoje em dia, cara, a gente, na sociedade em si, e eu acho que também se misturou um pouco com o criador de conteúdo em si, né? Que não, o cara não é só youtuber, né? O cara é várias coisas. E às vezes também surge essa necessidade de preciso ser várias coisas, né? Preciso estar no YouTube, preciso estar no Instagram, preciso estar no TikTok. Agora tem que fazer vídeo curto.
Então, o lance que tu falou do pessoal nos bastidores tá meio pirado, assim, né? Meio sendo gentil, né? Bem pirado da cabeça. Meio é pouco. Ah, eu acho que vem nisso, nessa pressão de tu se adaptar, né, cara? E tu de que as coisas mudaram e que agora todo mundo sabe o que é youtuber, né, cara? E todo mundo. Pode ter gente que não sabe, não entende ainda o TikTok e tal, mas a era da informação tá muito acelerada e as pessoas já sacam uma tendência e já cansam dessa tendência, já troca uma outra, né? Eu não sei se. Eu dei uma viajada aqui, não sei se me Não, cara, acompanhou. mas tem muito sentido. Sabe por quê? Pelo seguinte, ó. Quando a gente entende que quando a gente quer mostrar alguma coisa na É, internet, a gente tende a fazer igual as pessoas. total. Então, meio que a gente procura fórmulas. Então, o ser humano é assim. Então, por Pô, eu exemplo, por copiei que o que você. Poucas do Caio Moura, né? Entre aspas, copiei, né? Mas eu gostei muito do formato do Poucas na época. Sim, E lançaram bem no mesmo período do Flow, né? Daí eu gostava do Flow sim. e do, O Poucas do é um pouquinho Poucas. antes, né? É. Que é Daí de eu dentro do curtia UOL. muito o formato, curtia muito, assim. Só um papo E o cabeça, mais sabe? louco, olha só como são as coisas, né? O Poucas, por exemplo. O Poucas, ele era totalmente diferente do que o Cauê fazia no dia a dia. Ali era o Total. Cauê entrevistador, tanto que dava uma certa ansiedade nele, né? Era uma parada que ele mesmo já falou publicamente. Ele falou, cara, era uma parada que mexia comigo, porque eu sabia que, por exemplo, de manhã eu tava gravando meu vídeo gritando louco, e à tarde eu tinha que, sei lá, entrevistar o Drauzio Varela. Então, assim, era uma pressãozinha ali, né? E tanto que quando ele foi voltar com o canal dele, né, fazer o Desce a Letra e tal, ele realmente não queria ser um programa de entrevista, cara. Uhum. Ele queria trocar ideia, falar de. Por isso que o Dessa Letra Show, ele tem ali ele, o Load, né? E o Bulbasauro também ativo ali. Baita programa, gosto muito. É um programa bem legal, cara. E ele falando de notícias e tudo mais. E por isso que eles mudaram bem o formato. Uhum. Mas o que você tá falando é que justamente seres humanos são seres sociáveis e a gente tenta se enquadrar. É. Então, por exemplo, pô, por que você usa uma camiseta de banda de rock? Porque você gosta daquele tipo de música e as pessoas que vão olhar para você, quando você encontra alguém com uma camisa de banda de rock, você vai saber que aquela pessoa tem a mesma, pelo menos o gosto musical é parecido com o seu. Então a gente, por ser seres sociáveis, a gente tenta se enquadrar. E na internet, cara, a galera que tenta fazer isso. Eu mesmo passo muito por isso. Eu produzo conteúdo há tanto tempo, mas a hora que, por exemplo, eu tenho que gravar um anúncio ou eu tenho que gravar uma aula, a minha entonação muda, é automático. Não, total. A gente muda quando a gente tem que gravar. Então a gente fala um pouquinho mais diferente, a gente precisa passar uma energia. E também tem um outro problema. Foram se criando fórmulas para dar certo para algumas coisas. Né? Não estou falando que não funcionem, funcionem, só que você vai fazendo, as pessoas acabam fazendo sempre as mesmas coisas, sempre o mesmo formato. E o YouTube tem um formato clássico, né? Que ele é sempre, os vídeos, principalmente os principais assim do YouTube, ele é sempre formado por alguns trechos. Uhum. Então você faz a promessa do vídeo primeiro, você se apresenta, chama uma vinheta, você volta com a repromessa, faz um CTA, que é uma chamada para ação. Uhum. Então aqui a gente já fechou 5 blocos. Aí você entra com o conteúdo propriamente dito, encaixa algum CTA ali sobre alguma coisa, sobre, deixa um like se está gostando, faz um comentário, e no final você faz um pequeno resumo e um fechamento. É um passo a passo de entre 8 e 9 etapas para você fazer um vídeo do YouTube. Sim. O que seria CTA? Isso funciona. CTA é um call to action, é uma chamada para ação. Então, por exemplo, um CTA aqui, você que está assistindo aqui até agora, a gente está aí num super bacana, cara, você está gostando? Deixa o like, não se esquece de se inscrever, e principalmente, se você concorda com alguma coisa que a gente falou aqui, deixa um comentário, vamos conversar no comentário? Pô, se você também, sabe, as pessoas vão fazendo, então é uma chamada para ação para a pessoa tomar alguma coisa. Eu não faço isso no podcast. É legal, cara, geralmente, o problema do final é que a parte boa o seu like, ele é o que eu falo, né, porque eu também trabalho com essas paradas, o seu like é o like mais puro que existe, porque se você pede no final, o like que você recebe é sempre da galera que tá no final. Sim. Ou então, eu tenho um costume, porque eu vim dessa área, eu sei quem eu tô assistindo, eu já dou o like logo no começo. Uhum. Eu dou play, e aí eu toco de novo na tela, porque geralmente eu assisto no celular, ou quando eu tô no PC, eu já toco de novo na tela e aparece o joinha lá no canto, eu já clico. Mesmo sabendo que eu não sei como vai ser o vídeo. Mas eu sei que, por trabalhar nos bastidores, eu sei que o like ajuda a chegar para mais pessoas. Então a gente também tem que... Esse é o ponto apoio, também. né? E outra, a gente tem que lembrar que
o nosso conteúdo aqui, isso aqui que a gente está fazendo, só vai chegar para mais pessoas se o algoritmo for com a cara do conteúdo. Exato. Então aí o algoritmo, a gente está na mão de um robô ali, não, né? Na história, assim, mas é uma inteligência que entrega o conteúdo para quem vai se sentir atraído para isso ou não. Né? Então isso é muito louco. E aí a gente também tem essas coisas. A gente tem que ter esses formatos, por quê? Porque a gente sabe que se você fizesse CTAs, por exemplo, essas chamadas para ação da pessoa no meio do programa, vai ter like, as pessoas vão ter comentário. Então, por exemplo, se faz ao vivo, é muito importante você chamar as pessoas para fazer alguma ação, porque vai dar um boom de comentário, e quando tem boom de comentário, principalmente na live, vai fazer com que as pessoas, o algoritmo entenda que aquilo é relevante e vai entregar para mais pessoas. Então a gente acaba pensando nisso, porque a gente está dentro de uma rede social e a gente quer ser ouvido. Sim. Porque se a gente não quisesse ficar ouvido, a gente ficava nos bastidores. Por sinal, o bastidor é muito mais gostoso, tem hora, viu? Sim. Porque você não precisa se expor, não precisa ter nenhum tipo de problema. Cara, eu já passei por algumas coisas, por exemplo, ir no shopping assistir um filme, eu fui com o Cauê, a gente ia no shopping, jantar, assistir o filme e ir embora. Cara, é um saco. Sabe que você tá comendo assim, você vê de longe, alguém tá assim, ó, tirando uma foto. Classe. E não era comigo. E eu assim, cara, de verdade, eu me sentia incomodado. Sim. Porque não era comigo, eu sabia que não era comigo, mas, cara, eu fico imaginando a vida do cara. E, às vezes, né, você pode ver, qualquer pessoa sempre vai falar disso, fala, às vezes a pessoa vem me pedir uma foto, a pessoa nem fala comigo, fazer uma foto aí, tira uma foto e vai embora, não agradece, não troca uma ideia, nada. Então, assim, é maluco. Eu fui em alguns eventos com o Cauê, CCXP, Comic Con, vários eventos, assim, e você olha assim, tem uma galera que não tem noção. Acha que literalmente parece um zoológico, velho. Você vai lá, olha lá, vou tirar uma selfie com o rinoceronte aqui e tira uma foto, tá ligado? É maluco, velho. Então, assim, tem esses pontos, assim. A internet tem esse caminho todo que, querendo ou não, se você quer ser ouvido, você tem que se enquadrar nessa parada, que é um jogo. E se você não quer se enquadrar, você sempre vai ficar no underground. Aí, uma vez ou outra, você vai acabar viralizando e talvez chegar num público mais amplo. Sim. Mas, geralmente, senão, você vai ser underground mesmo. Uma coisa que me surgiu essa dúvida, assim, tu acha que surgiu uma necessidade que não existia de algumas pessoas de ficar famoso por conta dessa época do YouTube? Algumas hoje em dia se conformam, tu tem que penar pra tu se tornar famoso no YouTube, assim, ou ser relevante. Tu acha que naquela época o pessoal ficou meio biruta e não, eu quero só fazer porque quero fazer, sabe? Meio que uma febre, assim? Cara, eu vou falar por mim, tá? Eu tive um contato direto de alguém que começou e viu que ia dar algum resultado. Né? O primeiro AdSense, quando o YouTube começou a monetizar, e aí você viu que poderia ganhar dinheiro. Sim. Eu lembro que o Cauê, se eu não me engano, ele fez a conta exata, tipo, acho que foi 2 ou 3 meses que ele recebeu mais dinheiro do YouTube do que ele recebia na agência. Então ele foi lá e saiu, sacou? E aí eu lembro também que ele tinha fechado o primeiro merchan dele também, que ele ia receber um dinheirinho para falar de alguma empresa, Sim. Entendeu? Então, assim, começou esse ponto. As pessoas acham que a fama, ser conhecido, virou como se fosse um estilo de vida. Ser famoso é um estilo de vida, sabe? Sim. É tipo assim, o cara ali é um exemplo besta, mas você vai entender. É tipo assim, o cara é skatista. Skatista é um estilo de vida. Surfista é um estilo de vida. O cara é boleiro. Joga bola, é o estilo ali, ele tem um estilo ali. E ser famoso virou um estilo, sacou? As pessoas querem... Então, por exemplo, principalmente a questão de influencer digital, cara. Sabe? Principalmente com esse crescimento, assim, de... Cara, literalmente, você pode realmente ter muitos seguidores, né? Isso é muito louco. E às vezes as pessoas te seguem não pelo que você faz, mas é mais para acompanhar a tua vida, para ver o que você está fazendo. E aí as marcas começam a chegar em você porque sabem que as pessoas que te seguem é um engajamento muito maior. Então, o ser famoso hoje é uma profissão. De verdade, cara, tem gente que... Qual que é a sua profissão? É ser famoso, entre aspas. O influenciador digital é um cara que ficou um pouco mais famoso nas redes sociais. Sim. Ou seja, ser famoso tá dando dinheiro hoje em dia. Né? E as pessoas... isso vira uma profissão. Eu trabalho com algumas pessoas, né, que são pessoas que são infoprodutores, que a gente chama. Que as pessoas estão passando um conhecimento. Então, por exemplo, eu trabalho com uma moça que ensina as pessoas, imigrantes brasileiros, a investir em dólar nos Estados Unidos. Cara, ela está ensinando como isso acontece. Então, ela é conhecida pelo trabalho que ela faz. Ela não é conhecida porque ela ficou famosa, porque ela mostra o estilo de vida dela americano. Sacou? E tem um monte de gente que acabou ficando isso. Então, a fama, né, o ser famoso virou uma profissão, cara. Isso é muito louco pra mim. E
Eu não entendo. Então, pô, Cara, eu faço um é, paralelo com os cantores, assim, ou sei lá, artistas queriam ser ator de TV, sabe? Meio que modernizou essa ambição do ser humano. Eu tô numa linha bem filosófica, tá? sim. Mas eu acho que é meio que isso, assim, que eu observo. Cara, ó, e ser humano gosta de ver. A real é que a gente gosta de saber da vida dos outros, assim, Total. sabe? E principalmente se tá na desgraça, E tá? julgar, né? É, eu, E de sim, meter o dedo. eu trabalhei com o João, né? Eu editei alguns vídeos do João do Meu Mundo Minha Uhum. Vida. Ele é um dos, Meu xará. dos vlogs. Cara, ele é das antiguas, tipo, antigo demais, assim. E eu conheci porque a gente é da mesma cidade. Eu conheci o João da cidade lá e, cara, ele é um cara que mostra a vida dele. E aí, se você for parar pra pensar, é a vida dele normal, cara. Tudo bem que ele tem muita coisa legal porque ele conseguiu ficar, né? Ter uma vida bacana, ser famoso, então ele tem um estilo de vida que as pessoas se interessam. E o mais louco, é um reality show, cara. É um reality show, é tipo um Big Brother, mas só que é um cara da vida real. Uhum. Que hoje é muito louco, porque eu conheci o João louco das baladas, inclusive louco das baladas que eu tava trabalhando, né? E aí eu conheci ele namorando com a Elaine, aí ele casou com a Elaine, aí agora ele tem a filha dele, então assim, e a galera acompanha a vida do cara. Mas aí você me pergunta, o que o cara faz? Nada, ele mostra a vida dele. É isso, essa é a profissão do cara. Qual que é a sua vida? É mostrar. Aí tudo bem. Aí ele montou a loja dele. Aí ele também é um cara que se esforça pra caramba pra ter quadros dentro do canal dele. Então, pô, ele faz um quadro de culinária que ele não sabe Mas tem uma cozinhar. linha aí, né? Entre tu deixar Sim, a tem, tua tem. vida interessante, entre. Não, essa é minha vida mesmo, né? Eu vou mostrar Cara, a eu real. não posso falar o nome dela pra não pegar mal, mas eu tenho uma amiga Uhum. que ela é influencer fit. Uhum. Ela é influencer fit. A gente estudou junto no colegial. E aí eu estava trabalhando para uma rede de restaurantes, eu estava fazendo a comunicação deles, e a gente falou, vamos fazer um trabalho com influenciadores. Aí eu chamei essa minha amiga, né, para trocar uma ideia, porque fazia todo sentido. Então era uma linha de restaurante que era self-service no shopping, Uhum. então eles tinham coisas legais e tal. E aí eu falei, mas e aí, você tá ganhando dinheiro com essa parada? Ela falou, eu não ganho dinheiro, só que eu não gasto dinheiro. Eu falei, como assim? Ele falou, cara, se eu for pôr na ponta do lápis tudo que eu faço, os procedimentos, a academia que eu treino, suplemento, roupa, tudo que eu tenho, eu teria que desembolsar mais ou menos uns R$ 6.500 para fazer isso tudo que eu faço. Cara, tratamento de estética, ela fazia 2, 3 sessões na semana, sacou? E aí ela mostrava isso para as pessoas. Então a gente virou. O influenciador, ele virou tipo uma vitrine do que ele faz. E ela falou, cara, eu não ganho, mas eu não gasto. E eu faço as coisas que eu quero. E ela tinha a empresa dela, o trabalho dela normal, e também tinha essa parte de ser influencer desse mundo. Sim. E é muito doido isso, cara. E aí, o que mais deixou maluco na minha cabeça, ela falou assim: eu tenho uma cota num açaí. Eu falei, como assim uma cota? Eu posso comer R$ 250 por mês de açaí. Eu falei, como assim, velho? Foi a parceria que ela fez. Eu posso comer lá açaí, e é uma parceria que isso também me traz outras publicidades e tal. Então, isso é muito doido. Então, por exemplo, o que tem de gente que ganha iPhone da loja só para divulgar, o que tem de gente que ganha tratamento de dente só para divulgar o dentista, tratamento estético, sabe? A gente vai várias coisas assim. E isso é normal. Então, por exemplo, na época lá atrás, os jogadores de futebol tinham patrocínio das marcas, iam num restaurante e não pagava a conta, porque, pô, tô aqui com o Neymar aqui. Não precisa pagar a conta, não. Vamos tirar uma foto. Se puder, faz uns stories aí, tá tudo bem, entendeu? É muito Então, assim, doido que todo mundo tem que ter uma presença na rede, né, cara? Todo mundo. Todo cara, mundo tem que ter. eu vou ser sincero pra você, cara. Eu, se eu não trabalhasse com o que eu trabalho, eu não teria rede social. Uhum. Mas é porque é uma parada que não me atrai. Eu Só que falo todo também. mundo, tipo, profissionais da comunicação, atrizes, quem. Sim. Não, cara, não tem essa. É todo mundo mesmo. Né, Ó, por exemplo, o dentista precisa. né. A moça que é diarista, se ela fizer. Ó, olha que louco. A moça que é diarista, Gabriel, mas ela é diarista, mas eu te garanto que se ela começar um Instagram e começar a falar da vida dela, de diarista, e mostrar as coisas, os produtos, daqui a pouco ela tá fazendo publi pra marca de coisa. Eu tenho um amigo que ele foi pai, ele criou um Instagram chamado Pai de Menina. Uhum. Cara, ele mostrava o dia a dia dele como pai, tinha nascido a filha dele e tal. Cara, ele ganhou várias paradas, né? Fez alguns merchans ali e, cara, foi crescendo. Então, assim, esse é o grande lance. A gente tá numa era da influência, né? A gente acredita nas pessoas que a gente
segue, que a gente acompanha, né? E, cara, é só a gente ver, pô, Jack Kay, Carlinhos Maia, nada contra essa galera, Sim. mas o que os caras fazem? Virginia. Eles simplesmente mostram o dia a dia e as pessoas querem ser eles, porque eles ficam famosos. E quanto mais famoso ele fica, mais gente chega. E quanto mais gente chega, mais famoso ele fica. Mais ele mostra, aí mais gente vai querer ser. É muito doido, velho. É uma bola de neve, cara. E Só eu cresce. enxergo um certo valor, assim, de tu deixar a tua vida interessante, né? Porque se eu contar a minha vida para as pessoas, elas vão achar mega chatas, tá ligado? E, cara, olha que Mega louco. chata. O João. Ah, João, eu não sei nem se eu poderia falar isso aqui, mas eu vou falar. O João, ele teve uma época que ele confessou, ele falou assim, cara, tem dia que eu não quero fazer nada, mas eu sei que eu tenho que gravar, eu tenho que fazer algo para que o vídeo que eu vou soltar seja interessante. Então, assim, Mas é isso. por um lado, a vida do cara fica interessante. É bom para ele. Sim. Ele tem que fazer coisas diferentes, coisas novas, vou mostrar, tal. Ah, vou dar um rolê, vou pra praia, tá? Sabe? Ele vai fazendo essas coisas, ele vai mostrar coisas legais. Mas ao mesmo tempo é uma cobrança muito louca. Sabe? Porque, ó, eu vou te dar um exemplo. Eu ensino editores de vídeo. Aí eu sei que a galera fala, pô, você tem que mostrar mais seus bastidores. Eu falei, irmão, desculpa, meu bastidor é ficar sentado na frente do computador trampando e conversando com a galera, cara. Esse é meu trabalho. E aí, assim, mas você tem que tornar a sua vida mais interessante. Mas aí eu vou estar tornando minha vida mais interessante para mostrar para as pessoas ou porque eu quero que minha vida seja mais interessante? Então, assim, é um paralelo, a gente tem que traçar e é um paralelo muito louco. E sabe o que é o mais doido? Eu tive essa conversa já uma vez numa rodinha de youtubers. Que a gente ainda não tem uma pessoa que, por exemplo, se aposentou do YouTube. Tipo, ó, não faço mais. Dos grandes. Fala assim, ó, eu não vou mais fazer. Teve gente que foi cancelado, é diferente. É diferente. Ele foi aposentado por pressão. Mas assim, nem aposentado foi, né? Tá fazendo ali as coisas, mas assim, não teve ninguém que parou e foi reconhecido porque parou. Sacou? Então, por exemplo, cara, você pega o Cid do Não Salvo. Tá aí, né? Cara, ele começou com um blog lá atrás, primeiro blog gigantesco. Né? Ele é ele, o Jovem Nerd mesmo, do podcast e tal, do Nerdcast. O Jovem então, Nerd assim, eu vejo cara, daqui a pouco se aposentar aí. Mas ele vai se aposentar, mas o legado Jovem Nerd não acaba, cara. Não, entende? Sem dúvida. Esse é o mais doido, assim. Então, é muito maluco isso. E é uma parada assim, cara, não tem ninguém, por exemplo, você chegar e trocar uma ideia hoje. Que já passou pelo que a gente está passando. A nossa geração, a gente está passando por processos que ninguém ainda passou. Cara, é só pensar em inteligência artificial, essa loucura toda. A gente não tem noção de onde a gente está indo. Então, por exemplo, eu tava conversando com a minha esposa. Eu falei para ela, né? Você tem noção que provavelmente o nosso filho vai trabalhar numa profissão que ainda não existe? É muito... a chance é muito grande. Então, por exemplo, a minha mãe nunca... que ela pensou em um dia que o filho dela ia ser editor de vídeo. Nunca imaginou que o filho dela ia ter uma mentoria, ia ter um treinamento para editores de vídeo. Não tinha noção. Entendeu? Eles não tiveram noção de que curso eu me formei, tá ligado? Produção multimídia. Daí com isso eu comecei na faculdade, podcast, daí, sabe, nem existia podcast na época deles. É muito maluco pensar isso, assim, tipo, realmente. Não, olha que louco. A minha mãe, ela é jornalista, ela é formada em jornalismo. Ela falou que ela queria fazer sociologia, mas ela não conhecia ninguém que tinha se formado em sociologia. Caraca. Olha que maluco. E aí ela não tinha... E, cara, minha mãe tem 60... vai fazer 66 anos, né? Então, pô, olha só que maluco, cara. E a gente, literalmente, a gente tá vivendo uma fase que a gente não sabe qual que vai ser. Não. Cara, inteligência artificial até 2, 3 anos atrás não era mainstream. Existia, a gente sabia que funcionava, pô, mas não tinha essa explosão que nem foi ChatGPT agora, tal. Então, assim, cara, é muito doido. Qual foi assim, tua reação de ver aquele programa que corta tudo, os suspiros, corta Eu achei tudo. lindo. Eu achei lindo. E eu vou falar um negócio, eu achei lindo. E eu vou falar uma parada pros editores que estão assistindo isso daqui. Tem muita gente com medo absurdo de inteligência. A gente vai ser substituído, Cara, entenda uma coisa. Os clientes que pagam um editor, eles não pagam pelo trabalho. Eles pagam pelo tempo que eles são livres. Ah, Gabriel, mas aí a inteligência artificial vai fazer a mesma coisa que a gente faz. Só que eu vou te falar um negócio. O cara não vai parar para assistir o que a inteligência artificial faz. Ele não vai parar para ver se ficou bom. Ele não vai... Ah, Gabriel, mas aí os meus... Cara, então provavelmente você deve estar trabalhando com pessoas que são pequenas, no sentido de não tem grana e não tem problema suficiente para realmente ter que ele mesmo fazer. Então, assim, experiência, cara. Eu produzo conteúdo e às vezes eu falho na produção de conteúdo porque eu sei que eu vou ter que editar. Então, cara, eu não tô com tempo para editar, então eu nem vou produzir. Então, esse é o grande lance. A galera tá com medo desses programas. Eu tô achando maravilhoso. Deixa a inteligência artificial fazer o trabalho operacional, cara. Eu tava vendo o de multicâmera.
o que é para podcast que tem podcast ou qualquer coisa, que ele reconhece a pessoa que tá falando, e aí ele faz o corte da câmera direto. Cara, eu achei lindo, eu achei maravilhoso, porque era um trabalho que demora 4, 5 horas para ser feito, e hoje em dia você aperta um botão e vai fazer café, vai tomar um banho, lavar uma louça, vai jantar, vai almoçar, vai dormir, se for o caso, sabe? Então, assim, a galera tem medo da inteligência artificial. Deixa ela fazer o trabalho operacional e a gente foca no trabalho o quê? Da gestão da parada, Isso. ver se o negócio ficou bom, na publicação, na parte. Ah, mas daqui a pouco vai fazer tudo. Deixa fazer tudo, vai surgir outra profissão, cara. Né? Então, por exemplo, eu fui no médico, ele falou, cara, alguns médicos vão ser substituídos por inteligência artificial. Por quê? Porque a inteligência artificial vai ter um conhecimento e uma amplitude de casos muito maior. Então, eu tava vendo, tem uma inteligência artificial, acho que é a Palm 2, alguma coisa assim. Ela reconhece, você manda a imagem do, por exemplo, do seu raio-x. Ela reconhece sua fratura, ela já entende o que aconteceu. Então, manda um ultrassom, ela já reconhece. Então, o que o médico faz hoje, ela tem um banco de dados absurdo e vai fazer pela gente. Então, assim, cara, eu sou a favor da inteligência artificial executando os nossos trabalhos, principalmente da edição, tá? Cara, e assim, ainda não tá 100% calibrado, eu acho que ainda vai 1 ou 2 aninhos para ficar bom mesmo, sem que a gente... quando eu digo bom, é assim, a gente não precisa olhar, ficou legal, entendeu? E principalmente porque as coisas são calibradas em inglês. Aí, para passar para o português, a nossa língua não é tão fácil, né? A legenda automática mesmo. Legenda automática no Premiere, por exemplo, e em outros programas, já tá rolando, vai ter uns 2 anos mais ou menos, e ainda não tá 100%. A gente tem que parar e ler para ver se tá certinho. Tá excelente. Principalmente porque a gente tem assim, gíria. Melhorou muito se tu comparar os outros. Não, é absurdo. Né? Cara, eu legendava as coisas na mão, sacou? Já fiz. Pô, editar um vídeo, aí depois tem que legendar. Mesmo que ele tenha 1 minuto, demora mais legendar do que editar o vídeo, às vezes, cara. Total. Então é bizarro, tá ligado? Então, assim, eu sou a favor. Eu quero que corte tudo mesmo, que faça a parada tudo. Por quê? Que aí eu só vou fazer a gestão da parada. Então, por exemplo, e isso democratiza também, que a gente tava falando no começo. Olha qual que é o lance. Pensa assim, o cara que está começando agora na carreira, ele vai ter a capacidade de atender vários clientes ao mesmo tempo. Ah, Gabriel, mas vai prostituir o nosso mercado, vai acabar. Cara, não é que vai acabar. Você tem que se atualizar, sacou? É assim a vida. A vida é feita de atualização. E é uma coisa que a gente tem que entender que vai ser e já é uma realidade. Então a gente tem que se adaptar. E tem um outro lance que é um efeito muito massa que vai acontecer. Daqui uns 5, 6 anos vai começar uma história de feito por humano. Sim. De humano para humano. Você vai ver isso aí acontecer. A gente vai ver isso acontecer. Por exemplo, um curso ou então uma comunicação feita de humano para humano. Um livro escrito por um humano. Venha ser consultado por um humano. Isso vai existir, cara. Não, tá certo? Esse de ser consultado por um humano vai demorar ainda para acontecer. Mas vai acontecer. Sim. Sacou? Então, assim, imagina. Você faz um tipo de trabalho que você pode trabalhar como se fosse uma produtora. Só que você está dentro do teu quarto, dentro da tua casa. Isso te ajuda muito. Ah, mas e as produtoras vão quebrar? Não, elas vão ter que se reinventar. As produtoras vão trabalhar com outras coisas que têm que serem feitas. E outra, nem todo cliente quer uma parada simples. Eu sei que a inteligência artificial vai fazer vai chegar num lance avançado? Vai demorar um tempinho ainda, no sentido de até ficar legal, bacana. E eu acho que quem está no jogo mesmo, principalmente no mundo digital, os nossos clientes, né, que eu falo muito com o editor, os nossos clientes, as pessoas que estão produzindo conteúdo, as pessoas que estão fazendo as coisas, elas não vão ter tempo para fazer o próprio conteúdo, para ver se está tudo certo, para ver se a inteligência artificial não fez nenhuma merda. Sim. E aí a gente entra justamente nesse ponto aqui. A gente vai sair do operacional e vai ser mais uma coisa de gestão. Só que ao invés de ter uma gestão de pessoas, a gente vai ter uma gestão de máquina para ver se está dando tudo certo. Aí, se você for inteligente, empresário, você contrata alguém para ficar olhando o que a máquina está fazendo e você fica entre a ponte entre o que a pessoa viu, a máquina e o cliente. Então, assim, é só você ser inteligente, cara. As oportunidades aparecem. É só olhar com outros olhos. É que tem um fator importante aí até o Elba falou aqui, né? O último convidado que eu também falei sobre esse tema e esse tópico específico, né? A máquina vai ter muito mais dificuldade ela vai fazer pode fazer de primeira o que tu quer, mas para alterar é outra história, né, meu? A alteração difícil, do que já foi feito é mais complicado, né, cara?
Não sei se tu Principalmente, concorda. sim, principalmente, porque assim, ó, existem algumas coisas, principalmente, que a máquina ainda não tem sentimento. Uhum. No mundo da edição de vídeo, existe isso. A máquina hoje, o que acontece? As ferramentas que a gente tem hoje, elas são de interpretação de texto. Como é que faz o corte automático? Ela transcreve primeiro tudo que está sendo dito, ela vê, ela já sabe interpretar o que o texto está sendo dito. Então ela começa a assistir, né? Ela começa a ver o texto e ela vê que teve um começo de uma frase, de uma ideia e finalizou aquela frase. Show. Só que aí como é que a gente corrige essa parada? Refação. Por exemplo, uma máquina que gera imagem. Não tem como a máquina alterar a imagem que ela criou. Por quê? Porque ela vai criar uma nova, ela não altera. Entende? Tudo bem, se for uma troca de cor, aumenta o logo, diminui o logo, isso dá para fazer, você seleciona e diminui, né? E algumas coisas assim, mas as alterações nas coisas ficam complicadas. E o principal para mim é a máquina ainda não vai entender 100% a emoção da parada. Total. Isso é uma coisa que ainda vai um tempo, e o que eu digo de emoção é assim, só seres humanos sabem o que toca real mesmo a parada, sabe? Pô, outro dia, cara, eu vi um comercial, outro dia não, já faz um tempinho, da União, do Açúcar União. Uhum. Uma narrativa perfeita, velho. Um time certinho de imagem entrando. Música legal no fundo, para realmente mexer. É tipo as histórias de que o açúcar, lá, que era alguma coisa de confeito e tal. Cara, a máquina, para ela chegar nesse conceito, vai existir um dia? Eu acredito que sim, não sei em quanto tempo, mas ainda tem muito chão para chegar. Enquanto não chegar, e quando chegar, a gente vai ter que ver o que vai ser válido ou não. E eu tô falando, vai surgir a onda do feito por humanos. Uhum. Isso com toda certeza. Made in humanos, tá ligado? Vai ter isso, Sim. cara. Não tem como, sacou? Porque o ser humano não gosta. É tipo o lanche artesanal. Lanche artesanal. Por quê? Qual que é a diferença? Ah, é mais gostoso. Tá, mas a gente comeu a vida inteira o cheeseburger do tiozinho e agora a gente quer comer o lanche gourmet, que é um blend de carnes. É alcatra com não sei o quê. Ô, irmão, sabe? Feito uma por parada feito por máquinas, sacou? Então, assim, a gente o ser humano tem essa, saca? A gente sempre gosta e a gente valoriza o inverso. Feito à mão. Uhum. A gente tá num mundo que tudo é feito por máquina. Aí o feito à mão, você fala, caramba, isso aqui é feito à mão. Então, pô, outro dia eu tava vendo um vídeo falando sobre os carros da Bentley, que é a marca inglesa lá, só carro de milionário e tal. Aí ela falou assim, você sabe que os nossos bancos são costurados à mão, todos os bancos. Então, a linha certinha é feita por uma pessoa passando... Então, assim, é a valorização do manual. E aí é justamente isso que vai acontecer, talvez, no mundo digital. É claro que não as coisas de massa, mas, cara, é só ver. O cinema tá voltando a gravar coisa com filme. Rolo de filme. Por quê? Porque a imagem tem uma textura. Cara, o cara voltou a filmar as coisas com filme. Exato, é lindo, é maravilhoso, mas é necessário? Não, não é necessário. Só que o ponto é, a hora que você fala, isso aqui foi feito, foi gravado com filme. Filme mesmo. Você fala, caramba, que da hora. Pô, e é por isso que o cinema fascina, né? E por isso que a arte fascina de uma forma geral, porque foi feito por uma cabeça pensante, artística, criativa, que surgiu da alma dela, surgiu de uma raiva, surgiu de um sentimento, de um amor, surgiu da gente, né? A máquina é um negócio muito frio, né? Muito operacional, assim, e não vai conseguir transmitir. Bom, não vai, não sei também, né? A gente vai ter que esperar para ver, né? Mas vai demorar, vai ter um chão ainda, né? Eu acho que esse alarmismo é exagerado também. Total. Eu acho assim, o alarmismo, ele é natural de qualquer onda que aconteça. Total. Sabe? Sempre tem alguém que vai gritar alto. Sim. Né? Só que o grande lance a gente tem que interpretar e como a gente vai reagir. As máquinas, a gente tem que lembrar que as máquinas são calibradas. Como é que calibra uma máquina? A gente joga um monte de informação lá dentro. Ou seja, ela é algo que foi colocado lá dentro. Cara, eu tava vendo que tem de imagem generativa e tal, que você chega lá e fala assim, desenhe um quadro no estilo de arte de Van Gogh. Aí ele vai lá e traz o estilo de arte. Então, assim, ele tem que ter um parâmetro de alguma coisa, sabe? De alguém, de algum projeto que rolou lá atrás, alguma imagem. Então, assim, vai chegar um momento que ela vai criar do zero? Vai.
Porque da mesma forma que elas... É bem parecido o sistema das máquinas, porque elas fazem como se fossem sinopes do nosso, né, da nossa mente. Ela funciona mais ou menos assim. Ela consegue pegar dados e criar algo, Sim. entendeu? Quando chegar nesse nível, a parada vai ficar doida mesmo. Aí vai ser da hora. Eu sou a favor assim, cara, acredito que vai acabar a humanidade? Não sei. Se acabar também, acabou. Morreu, morreu. E vamos viver, mano. Vamos viver o dia de hoje, que depois a gente vê o que resolve, entendeu? Mas eu acho, sim, é um debate que precisa ser feito. Eu acho que precisa pensar Pô, em segurança nas paradas e tal, mas como tudo na vida, pô, velho. que nem o comercial Entendeu? da Elis Regina, né? Tipo, eu gosto dessa discussão se é ético ou não, assim. Eu gosto de ver que as pessoas estão se E pra você, importando. é ético ou não é? Pra mim, É. cara, complicado. Eu acho que tudo depende da família. Se a família permite usar a imagem da pessoa falecida ou não, né? Eu acho esquisito quando começa a filmes, longas-metragens, né? Daí eu, sei lá. É meio que tu não deixar aquele ator morrer, né? Não deixar. Mas comercial eu acho até válido, uma brincadeira válida, assim. E eu nem tô entrando em questões mais aprofundadas, políticas, né? Que envolve ela Sim. aparecendo. E o grande lance é assim, né, cara? Aquilo só foi feito. Eu sei que aquilo foi feito com um cunho de. É que toda propaganda e publicidade, a comunicação como se, ela tem um cunho por trás. Sim, Só que ela também tem o viés financeiro, sim. porque ninguém faz publicidade para não ganhar dinheiro, ponto final, sacou? Por mais que seja institucional, de marca, comemorativo, é para ganhar dinheiro, porque isso deu burburinho, o Volkswagen foi para Trend Topics e o parada Sempre. estourou e beleza. E é a hora que a galera vê a nova Kombi, talvez as pessoas que são amantes da Kombi vão querer comprar a nova Kombi. E é isso, sacou? Publicidade e comunicação é para isso. Tem sempre um viés de Em venda. termos de Aí se eu marketing, foi usar a imagem... perfeito o comercial, né? Foi. É, Animal. é. E aí, por exemplo, eu fui numa exposição do Ayrton Senna. E eles usaram inteligência artificial para ser a voz do Senna lendo algumas cartas dele. Foram cartas que ele escreveu e ele lia as cartas. Isso é muito massa. Isso é da hora. Mas agora, não tinha um ponto comercial naquela parada. Sacou? Era um. E a família, ele tem o Instituto Senna, ele estava em vida quando foi criado. A verba é revertida, e é claro que a família dele vive bem por conta do Instituto Senna também. Por mais que tenha algumas coisas, eles têm um renome, e o Senna também deixou dinheiro pra porra. Mas aí o lance é assim: eu acho maluco. Eu gosto, porque eu gosto muito de tecnologia, acho animal ter a Elis Regina voltando, cantando ali e tal. Mas também eu acho meio doido, cara. Meio maluco, assim, de se pensar que existe essa possibilidade de um cara ser eterno, literalmente, entendeu? Eu, Eterno eu acho que esse fator digitalmente falando. eternidade, tipo, tu não deixar a pessoa morrer é sinistro, né, cara? Tipo, Cara, você já viu o Chorão cantando as músicas? Já viu já isso? vi Michael Jackson também lançando música nova. É animal, é animal. Oh, eu vi o último que eu vi, que eu falei, cara, é perfeito. O Chorão cantando aquele Ô Sol, vê se não me esquece. Aí eu ouvi, eu falei, cara, é o Chorão mesmo. E é muito doido. E é o Chorão mesmo, né? Porque nada mais era uma inteligência artificial que pega horas e ela consegue identificar a tonalidade. E isso é muito doido, cara. Tecnologicamente falando, a parte técnica da coisa, eu acho muito massa. Falo, caramba, olha onde a gente chegou. Mas ao mesmo tempo, eu falo assim, porra, isso é complicado também, né, cara? E eu acho assim, ó. Se não tivesse o viés de ganhar dinheiro com a imagem de quem morreu, show. Por exemplo, se fosse uma campanha, sei lá, Cazuza morreu de AIDS, ok? Foi o Cazuza que morreu de AIDS? Sim. Trazer o Cazuza cantando uma música de conscientização de uma campanha contra a AIDS é outra coisa do que você trazer o Cazuza para fazer um comercial de sei lá o que, tá ligado? Então, assim, esse é o ponto, sacou, da parada? Sim. Esse é o ponto do lance. Ético, eu não acho que é ético. Mas aí tem a moralidade da família de aceitar que a mãe, né, a Elis Regina volte. Daqui a pouco, será que o Gugu vai voltar? Fazer um comercial do... sei lá, do que ele fazia comercial? Silvio Santos. Será? Pô, imagina, o Silvio Santos morre, beleza. E aí ele continua apresentando o programa dele. Ele morreu. Mas ele continua apresentando, porque dá pra fazer por inteligência artificial o Silvio Santos apresentando. E é o Silvio Santos. Só que não é o Silvio Santos. É muito doido, velho. É Black Mirror total, mano. E a gente não sabe como passar por isso,
porque é a primeira vez na história que a gente tá passando por isso. É tipo meu avô vendo a televisão pela primeira vez, mano. Sacou? É tipo os índio vendo reflexo no espelho. Sim. É uma parada que nunca foi entregue na mão, sacou? Então você fala, caramba, é muito doido, cara. E a gente não sabe como agir. E o ser humano, quando não sabe como agir, acaba fazendo algumas merdas. Né? Antes. E acaba ficando começa com medo, primeiro né, cara? Ficar aí que com medo. cara. Mas é uma parada que não tem mais volta. Essa que é Essa real. é real. Não tem mais volta. E já era, sacou? E eu acho que até esse fator é importante de parar pra pensar pra não enlouquecer, ficar com medo, as máquinas vão dominar. Tipo assim, pode acontecer, mas e aí, o que eu posso fazer pra mudar isso? Eu não tenho controle. E ao mesmo tempo isso pode ser desesperador para uns, mas tipo, no meu caso, hoje em dia, assim, antes eu ficava meio noiado com isso, mas hoje em dia, foda-se, o que eu vou fazer, cara? Não tem muito o que fazer, cara. E a gente realmente não sabe como agir porque a gente nunca enfrentou isso. É tipo assim, ó. Um exemplo extremo, mas você vai me entender. Começa uma guerra no Brasil. Cara, você não tem o que fazer. A guerra tá rolando. Não tem o que fazer. Eu sou reservista, o que a gente pode fazer? Tentar. Talvez me chamem. Eu também sou. Então, talvez vamos pegar em armas, né? Mas, tipo, cara, esse é o grande lance. Começou essa parada, o que a gente vai fazer? Cara, a gente tem que conviver com aquilo da melhor forma possível. Inteligência artificial é a mesma coisa. A gente tem que aprender a conviver com essa parada. Só que a gente ainda não aprendeu. E nós somos bichos, mamíferos, e tá no nosso cerne. Mamífero é sempre presa. Sim. Então, a gente é cagão por natureza. Essa que é a real. A gente é... Boa frase. E é isso, Boa velho. frase. Tá dentro da gente. A gente. Mamífero é bicho cagão, mano. Me fala um mamífero que é boladão. Você fala, caceta, esse aqui. Ah, beleza, o hipopótamo. Mas, mano, olha o tamanho do hipopótamo na natureza, tá ligado? Entendeu? Elefante tipo, também é mamífero, não? É mamífero, mas mesmo assim ele também se assusta. Sim. Mamífero, você dá um tiro. Querido, o elefante, geralmente, você dá um tiro pro outro, ele sai correndo, velho. Dá um grito, ele vai pra trás, ele recua. Sim. É cagão. Vai fazer isso com um carnívoro, ele pula no só com o jugular, irmão. Vai fazer de frente com um tigre na Índia. O tigre pula por cima do elefante pra pegar os caras, velho. Esses vídeos também eu gosto. Eu assisto uns vídeos e falo assim: olha, os malucos se dando mal que tá fazendo merda. Isso eu acho bacana também. Isso é divertido, assim, né? O ser humano, olha só como a gente vai, né, cara? A gente gosta de ver o ser humano se ferrando porque tava fazendo alguma merda. Essa que é a vida. O racista se fudendo é um negócio que eu. Esse é o socão. O socão, assim. Eu achei um. Vou dar aqui acho que tem uma página assim disclaimer. só disso, né? Racista se fudendo. Tem um Twitter. Isso, e eu caí Twitter. Uma vez nesse Twitter. Eu fiquei, sem brincadeira, acho que eu fiquei umas 2 horas vendo vídeo atrás de vídeo de racista apanhando. Isso eu achei legal. Isso eu achei legal. Mano, tinha um de uma mulher. Mano, a mulher catava a outra pela cabeça, assim, girava ela pelos cabelos e dava soco por baixo, assim, ó. Nossa, eu falei, é isso aí. É poucas mesmo. Tem que ser assim. É isso aí, meu. É o que merece, hein? Olha onde a gente veio parar, hein? Maravilhoso, adorei aonde a gente veio parar. Eu acho que faz parte. Então, cara, eu quero entrar num assunto assim que eu sempre pergunto para quem vende curso assim na internet, porque eu acho que sempre tem uma história por trás genuína de por que tu tá fazendo isso. E por que tu teve essa vibe de, putz, eu preciso ensinar uma nova geração a se vender na internet. E edição de vídeo que, não sei se tu concorda comigo, mas ainda é um pouco desvalorizado no sentido de... só faz edição de vídeo, tu não filma, tu não capta. Pelo menos na minha região, na minha área, assim, é isso, sabe? Cara, primeiro, essa questão do editor, você é só editor é muito doido, né? Porque geralmente o que acontece? A gente veio do mundo que a pessoa também era cinegrafista e gravava e editava e fazia tudo. Só que também existe esse mundo, né? Então, por exemplo, você vai numa televisão. Uma televisão tem o cara que é só editor. Ele não é cinegrafista também. O cara da produção não pega uma câmera. O cara que é técnico de áudio é técnico de áudio. Ele é microfone e ajuste de áudio, e ponto final. Só que no mundo que não é empresarial, né, que não é business ali, quando a gente vem para esse mundo aqui, ainda é meio nebuloso assim ser só editor de vídeo, né? Geralmente a gente acaba fazendo várias coisas. E é legal também porque tem esse espaço. E aí, respondendo sua pergunta, né, cara? Por que eu trouxe essa parada? É isso que você quer saber? Por que eu resolvi fazer curso? Por que tu resolveu ensinar a galera aí? O que acontece, cara? Eu sou da área de comunicação há muito tempo, que nem a gente falou, né? E eu tenho uma empresa desde 2012.
E eu sempre ouvi falar o Érico Rocha, o Érico Rocha, o Érico Rocha, porque como eu trabalho com o YouTube, ele é um cara que despeja milhões de reais no YouTube mensalmente, né? Ele gasta muito grana, milhões de reais mensal, talvez não, mas milhares com toda certeza. E aí o que acontece? Eu sempre ouvi falar da questão aí de fórmulas de lançamento, essas paradas. E eu já trabalhava com produtores de conteúdo, pessoas que estavam produzindo conteúdo. Eu vim, né, do mundo tanto do empresarial, eu criava e gravava e editava vídeos de conteúdo para a empresa, né? Trabalhei com a Fini, Sunglass Hut, a Passarela.com, que era o e-commerce que eu falei lá do que a gente trabalhava com o Cauê lá. E eu sempre fiz esses vídeos para essa galera. E eu comecei a vir para o mundo digital trabalhar com pessoas. Pessoas que estavam produzindo o próprio conteúdo. E aí, cara, o que aconteceu? Em 2019, eu falei, eu lembro que foi muito louco. Foi o meu aniversário de 30 anos, né? Um dia antes do meu aniversário de 30 anos, dia 13 de abril, eu ia rolar um evento do Érico. Eu tinha acabado de casar, eu casei em 2018 e tal, e aí eu falei pra minha esposa, vamos lá ver? Eu já sabia o que era infoprodutor, já sabia dessa galera que tinha curso, que vendia o seu conhecimento na internet, já sabia algumas pessoas que faziam isso, né? E a gente foi ver, e aí a gente acabou. Eu gostei desse mercado, gostei desse mundo digital, principalmente pela transformação que é capaz de gerar. Sim. Isso pode parecer extremamente. Ah, cara, você está falando para mim que você está vendendo curso pela transformação? Eu falei, cara, de verdade, genuinamente eu preciso do dinheiro. Sim. Mas a transformação que eu gero é muito louco. Cara, o dinheiro é o que move a sociedade. Eu vivo, eu não sou ONG. E mesmo assim, não sei se vocês sabem, mas os funcionários da ONG são pagos. Sim. Porque a ONG precisa de dinheiro para viver. Não tem como, sacou? E aí, cara, 2019 eu entrei nesse mundo digital mais aprofundado para infoprodutores, que é a galera que tem seu curso. E aí eu tava num dilema. Eu podia me lançar, né? Começar o meu trabalho, eu já sabia muita coisa, eu sabia sobre produção de conteúdo, tanto que no começo eu pensei em falar sobre produção de conteúdo, porque eu sei as estruturas, eu sei como funcionam as plataformas, eu sei, por exemplo, essa explicação que eu falei do vídeo do YouTube, que tem sempre 8 ou 9 etapas. Sim. Eu sei essas paradas que eu sei que tem muita gente que queria conhecer. Também sei edição, sou designer multimídia, então eu tenho muito conhecimento para passar para frente. Só que aí eu decidi, eu tinha um amigo da mesma cidade de onde eu moro, que ele era professor de finanças. E eu tinha acabado de fazer um curso dele de finanças pessoais. Presencial, inclusive. Aí, cara, eu falei, cara, ele já fazia algumas coisas no mundo digital, já produziu um conteúdo falando de finanças. Falei, vamos lançar o curso dele. E aí eu fui ser lançador, que a gente chama. Sim. E aí a gente começou a produzir os conteúdos dele em abril mesmo. Eu entrei nesse mercado e comecei já a produzir, já fechei essa parceria com o Matheus. E a gente começou, foi crescendo, evoluindo. E aí começou a surgir também a possibilidade de eu ser o expert na frente das câmeras. Porque, de verdade, eu sei que eu tenho muito conhecimento que poderia ajudar muita gente. E, de verdade, eu não vou mentir. E também eu poderia ganhar muito mais dinheiro. Porque é muito mais escalável. Mas chegou num momento que, putz, vou ficar só nos bastidores a vida toda e eras isso. E daí tu, não, cara, com esse contato com o Matheus, forma de lançamento, opa, posso vender o meu conhecimento aqui. E de verdade, eu sinto que eu, por ser filho de uma radialista, ser criado dentro da área de comunicação, ser da área da comunicação, eu sei muito bem me comunicar e expressar as coisas que eu preciso fazer do meu jeito, não sou nenhum, nossa, e aí, tudo bem? Não, eu tenho aqui o meu jeito de falar, ser autêntico, e eu sei que eu poderia ajudar muita gente. E aí teve um marco, cara, teve um marco que foi muito louco. Veio a loucura de 2020, o C19, destruindo tudo. E aí eu me vi trancado dentro de casa e eu tinha minha agência de publicidade, né? Minha empresa de comunicação. Eu perdi todos os meus clientes, cara. Todos. Sem exceção. Porque eu atendia shopping, escola, empresa, loja. Fechou tudo, velho. E aí a primeira coisa que eles cortam, vamos cortar o marketing. Não tem por que ficar fazendo marketing. Tá tudo fechado, lockdowns, caramba. O que aconteceu? Eu tinha só o Matheus que continuou produzindo conteúdo. Só que aí o Matheus também começou a dar uma diminuída, porque ele estava preocupado, a mãe dele já era idosa, tinha uma tia idosa, começou a dar uma diminuída, não tinha como a gente se encontrar para gravar e tal. Foi diminuindo, resolvemos parar. E aí, ao mesmo tempo, cara, acabou a fonte, acabou o dinheiro. O que eu pensei? Falei, e aí, por outro lado, eu vi a galera trancada em casa, querendo aprender coisas. E aí eu vi o mundo digital, e eu já estava dentro desse mercado, então eu vi a onda se formar de venda de curso, principalmente em 2020. Só para te falar, eu já acho que eu te conheci assim, nesse período.
Eu te conheci, Sim. eu vi um anúncio teu e eu tava sem trabalho nenhum, daí eu vi, putz, olha que Eu achei que legal tava isso. trancado em casa, velho. E aí o lance foi. Eu nem conhecia a Eu história falei, do ao Cauê, invés. que tu editou pro Cauê, não conhecia nada, cara. Então, tipo assim. E aí o lance foi. Eu olhei esse mercado, eu já sabia editar e eu sabia que ia ter uma demanda muito grande de edição. Aham. E eu falei, cara, eu vou na onde está a fonte. E eu já estava em alguns grupos, comunidades e coisas de produtores de conteúdo e infoprodutores. Uhum. E aí, cara, eu falei, eu vou fazer o que eu sei de melhor, que é editar vídeo. Sim. E aí, cara, literalmente, em 2 semanas, eu olhei pra minha esposa e falei, Mari, tá acabando a grana. A gente tem grana pra mais um mês. A gente precisa pensar em alguma coisa pra fazer. Aí eu falei, cara, é agora. E aí eu montei meu portfólio ali no Instagram mesmo. Cara, não fiz nada mirabolante, peguei os vídeos que eu já tinha, coisa que eu já tinha feito. E eu falei, eu vou atrás de quem? De quem tá produzindo, que nem não tá fechado, que são os infoprodutores, porque eles estão dentro de casa e as pessoas querem aprender. E eu fui atrás de cliente. E, cara, em 2 semanas, sem zoeira, em 2 semanas eu fechei 4 contratos que me davam R$ 6.000 por mês. Os 4 contratos, editando vídeo para essa galera. Falei, pronto, beleza. A minha vida aqui financeira começou a voltar, eu fui um pouco além e comecei a trabalhar com isso. Só que aconteceu, cara, ao mesmo tempo, por eu estar nesses grupos, eu vi um monte de editor que perdeu um monte de trabalho, velho. E eu tava ajudando essa galera de verdade, de coração, porque eu vi que eu conseguia ter muito mercado e eu comecei a ajudar essa galera em comunidades, em grupos que eu fazia parte. Comecei a ajudar e a galera curtindo. Aí chegou no final de 2020, eu falei, eu vou começar a produzir conteúdo para ajudar mais pessoas e também talvez eu possa lançar o meu produto. E aí, cara, em janeiro de 2021, eu lancei a primeira turma do meu treinamento. Pra você ter noção, não tinha nada gravado. A galera só acreditou que eu ia entregar o melhor produto ali possível. E aí eu resolvi vir para cá. Eu confesso que, cara, eu entrei no mercado de venda de curso para realmente talvez ensinar as pessoas e ganhar através disso. Cara, da mesma forma que um professor está numa faculdade e é a profissão dele. Sim. E a minha profissão é ensinar o que eu sei, e é a edição de vídeo. Sim. E aí, cara, eu comecei. E aí, primeira turma que a gente abriu do treinamento, deram 20 alunos. Falei, beleza, tá validado, vamos continuar. E aí eu comecei a fazer, nunca parei de editar, tenho os meus clientes até hoje. Eu acredito muito no que a gente precisa se manter ativo para a gente ensinar o que a gente faz, Sim. né? Então, continuo bem menos do que eu atendia. Teve uma época que eu atendia 8 clientes ao mesmo tempo, sozinho, eu e minha esposa. Minha esposa ajudava ainda a legendar. Olha só que louco. Em 2020 ainda não tinha legenda automática. A gente tinha que legendar Sim. na mão. Tava aparecendo as primeiras plataformas, entendeu? Então, olha só como a gente tá falando de inteligência artificial, como Recente teve esse boom. essa história da legenda, né? É recente, é Então, e recente. aí, cara, e aí as pessoas começaram a me ver como uma pessoa que sabia muito, e o meu foco sempre foi, e de coração, eu não sou o melhor editor do mundo. Eu tenho alunos que são muito melhores editores do que eu, no sentido técnico da coisa. Manja muito do Premiere. Tem um amigo meu que ele sabe dos nomes dos efeitos, das paradas, muito técnico, né? Então, eles sabem muito mais do que eu na ferramenta. Só que eu sei uma coisa que eles não sabem, que é a conquista de cliente, aumentar faturamento, precificar do jeito certo. Por quê? Porque eu tô no mercado há muito tempo, velho. Foi o que eu falei lá no começo. Tu diria que é o maior Né? problema dessa galera se vender? Dos editores de vídeo é se vender e conseguir cliente, cara. É disparado. E não é só disso, é de qualquer pessoa que quer trabalhar no mercado digital. Eu Qualquer penso pessoa isso que também. quer ser independente. A conquista de cliente, qual que é o problema? Ninguém ensina isso pra você, cara. A não ser que você compre um curso de vendas. Só que aí você vai aprender a vender. Só que aí você vai ter que transformar esse curso de vendas no que você quer vender. E por isso que eu fui ensinar, cara. Hoje, pra você ter ideia, né? A galera, eu tomo muita porrada na internet, né? Porque às vezes eu levanto umas bandeiras de, por exemplo, a precificação de trabalho, aí tem umas precificações que a galera não entende, quem tá de fora. Então, por exemplo, R$ 65 por um vídeo de 1 minuto. Você tá maluco? Isso aí tem que cobrar 250, eu cobro R$ 600. Falei, cara, é um vídeo que literalmente demorou 5 minutos para ser feito. Literalmente. 5 minutos. Aí você coloca isso na escala. 5 minutos editando você consegue em 1 hora fazer, entre 5 e 10 vídeos desse. Você cobra R$ 65, a gente tá falando de 1 hora de edição de 600 pau, velho. Você coloca isso em escala, mas aí você vai virar uma máquina. Não, você não vai virar uma máquina. Você vai trabalhar 12 horas no mês, 15 horas no mês, 18 horas no mês, que é muito menos se você fosse trabalhar no CLT, e você vai ganhar 5 pau por mês. E foi o que eu comecei a levantar. E aí, bicho, eu comecei a tomar porrada, só que eu já tava calejado. Sim. Porque a escola que eu tive com o Cauê, cara, é um dos caras que mais tem hater, tipo, no YouTube. Ele toma muita porrada. Então eu tive essa escola lá atrás, Sim. sabe? De ver as coisas de fora e tal. Porque o Cauê é uma coisa, né? Ou você gosta ou você odeia, não tem um meio termo.
entendeu? Então, e eu tinha essa parada e eu comecei a fazer, pô, a gente já tá indo aí, 2000, em janeiro a gente fez 2 anos, a gente tá abrindo o 3º ano agora. Cara, uma galera, tenho centenas de pessoas, e o mais louco, hoje, financeiramente falando, a galera acha que eu tô milionário, a galera acha que eu tô cheio da grana. Não é, mas é o propósito. Eu descobri um propósito, cara. Então, por exemplo, se você entra no meu Instagram, você vai ver às vezes eu faço questão de marcar esses depoimentos. Pessoas falam assim, cara, eu nunca imaginei ganhar tanto dinheiro na minha vida. Pô, tem um aluno, tem uma história dele no meu YouTube. Pô, o cara, ele no meio da pandemia, a vida dele, ele tinha pedido demissão porque ele ia trocar de emprego, ele não manjava nada. Aí ele foi trabalhar vendendo ovo no carro do ovo, auxiliar de montagem de ar-condicionado, vendeu uma Paraty que ele tinha para comprar as peças do computador, começou a trabalhar. Pô, o cara tá batendo, sei lá, 12, 15 mil por mês editando vídeo, cara, de dentro da casa dele. O cara me mandou, quando ele me mandou a foto do MacBook que ele comprou, ele falou, olha só. Eu falei, caramba, para quem vendeu um carro para comprar peça de computador, agora tem um MacBook que vale quase 20 pau, você cresceu na vida. Então são essas coisas. Pô, tem história de pai que precisava ficar em casa porque o filho é autista e precisava ajudar, e ele teve que sair do trabalho normal e ele precisava ficar em casa para ajudar a esposa. E o cara precisava arrumar um trabalho que ele podia fazer dentro de casa. E o cara conseguiu fazer isso. Pô, gente que deixou de ser Uber, saca? Gente que deixou de ser barbeiro. Eu tenho esses dias eu postei uma farmacêutica, velho, que não tinha vida com o filho dele porque ela tava trabalhando que nem uma doida. Então, assim, tem advogado que virou editor de vídeo. Então, assim, cara, eu sei a bandeira que eu levanto e é justamente por isso. Hoje em dia, gosto do dinheiro, quero, sei que o que eu entrego ajuda as pessoas, eu cobro um preço justo pelo que eu ensino, porque vamos parar pra pensar. O que as pessoas não entendem, e isso aqui fica de lição para você que tem algum preconceito com um curso online. Se você está comprando um curso online que vai te ensinar alguma coisa que você possa ganhar dinheiro, principalmente, uma profissão, por exemplo, no meu caso, eu ensino a pessoa a editar vídeo. Se eu estou te vendendo um produto, vamos falar aqui que custa R$1.000, tá? Cara, quanto você vai poder ganhar com esse investimento de R$1.000? Sim. Pô, tem gente que faz faculdade, gasta uma puta de uma nota por 4, 5 anos de faculdade e não vai trabalhar na área. Só que o ponto é, a edição de vídeo, mercado digital, você aprende hoje. Cara, eu tenho um aluno, sem zoeira. João, cara, eu quero que caia um raio na minha cabeça. O cara, em 2 meses, o cara tava ganhando mais de 5, 6 mil reais, mano. Trabalhando de dentro da casa dele, velho. Doideira. Por quê? Porque ele foi trabalhar no mercado digital, do jeito que eu ensino, nas coisas que eu ensino. Eu não tô querendo me vangloriar, mas eu tô dizendo só pra galera entender. Cara, essa parada transforma a vida. O mercado digital, eu trabalho com várias pessoas. Pô, tem uma cliente minha que ela é massoterapeuta. Ela ensina as mulheres a massoterapia e ela tem um curso online disso. Chama Top Corpus. A mulher tem mais de, acho que, 11 mil alunas. Cara, eu fiz um trabalho de editar os depoimentos das mulheres que compraram o curso dessa mulher. Irmão, mulher que apanhava do marido, mulher que tinha depressão, mulher que foi trabalhar no semáforo porque não tinha grana, porque o marido largou ela com os filhos, mulher que tinha síndrome do pânico, mulher que não podia... Mano, tinha uma senhora, 60 e poucos anos, 70 anos, não tinha se formado na escola porque o pai falava que mulher não tinha que estudar, tinha que ficar em casa. Aí você vê, pô, ela vendendo curso, vendendo conhecimento dela digital, conseguiu transformar a vida dessa pessoa, cara. E esse é o grande lance. E as pessoas precisam entender. Existe um preconceito. Eu sei que tem um monte de safado sem vergonha na internet, vendendo sonho, vendendo curso, aquela história, né? Curso de arrasta pra cima, curso de vender curso. Cara, existe. Só que a gente... O que você prefere? Acreditar que as pessoas, todo mundo é mal intencionado ou que a humanidade ainda tem pessoas boas no mundo? Cara, e genuinamente, sinceramente, eu já falei isso várias vezes publicamente, então eu posso falar aqui de novo. Se fosse pensar financeiramente, eu tava muito mais tranquilo nos bastidores, velho. Ganhando minha grana, fazendo minhas paradas e tá tudo bem, sacou? E é basicamente isso, cara. Eu entrei nesse mercado pelo dinheiro também, mas também porque eu vi que eu podia ajudar muita gente. E aí, tá aí o treinamento e a minha mentoria justamente para isso, para ajudar a galera que quer trabalhar no mercado digital como editor de vídeo. Pô, Simples assim. resumiu tudo aí, né, cara? Eu acho que eu diria mais assim, eu acho que houve uma certa saturação, não sei se tu concorda comigo, com vendas de curso online, né? Mas eu acho que tem muito essa história de o que a pessoa tem que pensar, o que esse curso vai me agregar de valor no futuro, né? E isso é Sim. muito valioso. Até quero trocar para uma pergunta
Interessante, sim. Uhum. Tu sente um medo, não sei medo, mas tu sente uma responsabilidade gigante nas tuas costas quando tu recebes depoimentos? Ou não, tu sente, putz, eu tô com um dever, eu entreguei o meu dever aqui, eu cumpri meu dever. Nossa, eu fui redundante, desculpa aí. Cara, não, eu entendi. Eu entendi. Mas o lance é assim, cara, eu no começo, principalmente antes de montar o curso, Uhum. o treinamento como um todo, eu tinha uma responsabilidade que eu sabia que as Aham. pessoas estão confiando em mim. E eu tinha, e era minha obrigação, entregar o meu melhor. Era a minha obrigação. Então eu precisava entregar o passo a passo, exatamente o que a pessoa precisa fazer. Pô, tem gente que começa do zero, não sabia nada, então eu preciso. Então eu tinha essa responsabilidade que eu sabia que as pessoas estavam, às vezes, apostando. E eu sei, cara, e a gente precisa ser sincero, que o valor que é gasto dentro do meu curso, do meu treinamento, da minha mentoria, não vai deixar ninguém mais rico ou mais pobre. Ninguém vai morar na rua porque investiu Sim. R$ 1.000 ou 5.000 na minha mentoria, por exemplo, porque, nossa, vai perder a vida. Não, ninguém vai fazer isso. É claro que quem não tem, eu até falo, né? Cara, se você não tem a grana, E você tu não não entra. faz Ponto final, velho. promessas Sacou? abusivas, né? Não Não é, faz, não é o não mente momento. pras pessoas, né? Lógico, Ah. né, cara? Eu falo muito de. Não, e eu falo, eu falo sobre grana, muita. Então eu falo, pô, você quer saber que dá pra ganhar entre 5 e 10 mil reais no mês? A galera acha isso muito. Ah, você tá Né? vendendo sonho. Eu falei, cara, não tô. É uma realidade para algumas pessoas. Não estou dizendo que 100% das pessoas que vão entrar vão conseguir fazer essa grana. Mas eu tenho certeza que 100% das pessoas que entrarem, executarem o que eu ensino e fazer o que eu falo, cara, consegue ter resultado. Sabe? Então, isso eu tenho certeza. Não sei se vai chegar nos 10 mil, mas pelo menos a pessoa vai conseguir ter um salário ali de uns 2, 3 conto, com toda certeza, desde que ele aplique e faça a coisa que tem que ser feita, tá? Então, assim, e aí o principal, assim, eu tenho uma responsabilidade que eu quero ensinar o que é Perfeito. certo. O que acontece? Eu vi algumas pessoas, eu fui um dos primeiros, tá? Não fui o primeiro a ensinar edição de vídeo, mas eu fui um dos primeiros na internet a falar: dá para ganhar dinheiro com essa profissão. Vou mostrar o caminho. Eu comecei a ensinar o lado empresarial da edição de vídeo. Então, como que é que você atende um cliente? Como é que você manda arquivo? Como é que você recebe arquivo? Como é que você faz um contrato? Como é que você recebe? Como é que você conquista um cliente? Como é que você faz um atendimento? Então, eu comecei a explicar essas coisas, além da parte técnica. Eu fui um dos primeiros. E Uhum. começaram a surgir outras pessoas, eu confesso. Tá? Surgiram outras pessoas fazendo a mesma coisa, só que não tinha a Uhum. capacidade, não tinha o conhecimento. E aí o que Uhum. acontece? Não gera resultado. Cara, então a minha responsabilidade e algumas pessoas sempre foi com algumas pessoas no sentido de eu quero que vocês aprendam da forma correta. Dá trabalho ganhar dinheiro. Não é à toa que não é metade dos brasileiros nunca vai ver a grana que vocês vão ganhar. Cara, tem aluno meu que tem 19 anos e ganha mais que o pai e a mãe junto, mano. Sim. Isso é surreal, tá ligado? Não acho justo, mas eu acho Sim. que é o que acontece. É o que o mundo é assim. Que culpa a gente tem? O capitalismo é Né? uma bosta, mas tá aí, velho. Ou a gente vive com ele, ou a gente Né? vive na nossa bolha. Então, o grande lance é, a minha única responsabilidade, o peso que eu carrego é, eu preciso ensinar da melhor forma possível. E eu tenho um respaldo que eu acho muito louco, que como eu tenho muito contato com a galera que produz o conteúdo e que contrata os meus alunos, eles falam assim, cara, seus alunos chegam preparados. Cara, para mim é isso, velho. Sacou? Então assim, isso é válido. E quando eu recebo um depoimento, então, por exemplo, a felicidade do cara de receber os primeiros R$ 120 por uma edição. Irmão, eu lembro da primeira vez que eu consegui o meu primeiro trampo. E eu falo, Uhum. caceta, eu sei disso. E, é claro, eu Sim. encurto o caminho dessa galera, sabe? Porque é muito mais fácil você aprender com quem já. É tipo assim, você não precisa trilhar o caminho todo. Você vai lá e pega já a sacada pronta para você executar. Então, assim, a única responsabilidade que eu tenho é simplesmente de entregar o meu melhor. E, para mim, o mais gratificante hoje é sim a transformação que eu gero, é sim saber que algumas pessoas estão conseguindo chegar em alguns lugares. Pô, o cara comprar carro, sair da casa dos pais, conseguir fazer uma mudança. Pô, dar um plano de saúde pro filho que tem vários problemas, sabe? Conseguir, por exemplo, pagar. Cara, teve uma que foi muito louca. Essa eu nem divulguei porque eu senti que foi muito interna. Cara, a pessoa conseguiu fazer os implantes dos dentes da mãe, tá ligado? Isso é. Mano, cara, a hora que você vê isso. Então, por exemplo, eu também tenho outra coisa que eu não Uhum. levo para as câmeras. Cara, tem algumas pessoas que vêm falar comigo. Então, por exemplo, teve um cara que eu dei a vaga do meu treinamento pro cara, porque o cara falou: cara, eu tô querendo entrar nesse mundo porque eu tenho esclerose múltipla, e eu tô perdendo meus movimentos e tal. E, cara, eu consigo mexer no mouse e tal.
putz, eu tava querendo, assim, ajuda e tal. Eu falei, irmão, o máximo que eu consigo fazer é te dar uma vaga. No meu treinamento, você vai lá. Cara, eu sei que eu ensinei. Eu sei que se ele aprender, ele vai conseguir trabalhar numa boa. Teve um outro caso, eu vi um cara, né, um tempo atrás, teve uma matéria. Aí eu vi que ele era editor de vídeo e ele tava pagando uma grana, era uma matéria no Fantástico, inclusive, tinha um filho. Eu achei o cara na internet, mandei uma mensagem: irmão, não tem como te ajudar financeiramente, mas o que eu posso fazer é, toma aqui uma vaga do meu treinamento. Se você se aplicar, eu sei que você já é editor, você vai conseguir. Então são esses pontos, assim, sabe? Então, assim, e, cara, a gente tem que ser realista. Eu sei que a edição de vídeo é um trabalho que ele não é normal, sacou? Não é natural. Ah, não, quando eu crescer eu vou ser editor de vídeo. Não, não é normal. Mas o lance é, ele é uma alternativa, ele é uma profissão rentável e eu sei que eu posso ajudar as pessoas a fazerem isso, porque eu faço isso na minha vida, faço isso desde os meus 17, 15 anos lá quando eu comecei, minha empresa desde 2012, e eu só tô passando o meu legado. E chega um momento da vida, cara, eu não sou velho, é papo de tiozão, mas eu já senti isso. Porque eu tenho muito tempo de trabalho, 17 anos, cara, que eu edito vídeo. Eu sei que eu tenho um legado e eu sei que eu tô ajudando. Então isso é surreal. E, cara, cada depoimento que eu recebo é literalmente. Você para e olha assim, putz, ainda bem que eu tô fazendo isso. É uma vida que eu consegui ajudar, tá ligado? E eu quero, cara, eu quero ter milhares de alunos. Não porque eu quero ser ganancioso e ganhar rios de dinheiro. Não, cara, eu quero ter milhares de alunos porque eu sei que eu ajudei milhares de pessoas. Isso é muito louco. E aí, a única coisa que eu quero deixar aqui um recado, aproveitar, para você que é hate de internet. Para pra pensar, quando você vai xingar alguém do curso, o que você tá fazendo para transformar a vida de alguém? Sacou? Tem muita gente que tá vendendo o curso na internet que é realmente, genuinamente para ajudar, velho. Não é todo mundo picareta, mano. Tá ligado? Eu sei que é difícil. Da mesma forma, a gente generaliza. Todo político é ladrão? Não. Todo político é mal intencionado? Não. Só que o grande lance é, a gente vive num mundo que a gente sempre olha pra parte ruim das coisas. Então a gente precisa tirar um pouco esse rancor do nosso olho e olhar as pessoas como... Cara, pelo menos tenta entender quem é a pessoa do outro lado. Joga meu nome no Reclame Aqui. Vê se tem alguém me xingando. Saca? Então, essa é a parada, assim, que a gente tem que entender, cara. Claro, tem muito desgraça, mas em tudo na vida. Sim. Sacou? E faz parte, cara. Só que o mundo digital, os cursos online, a gente acabou de falar. Tem muita gente que aprendeu muita coisa durante trancado em casa. Sacou? Aprendeu profissão, aprendeu coisa. Teve gente que aprendeu. Olha que louco, mano. Eu pude ajudar pessoas que perderam tudo a voltar a ter uma profissão para rentabilizar dentro de casa, cara. Isso é muito doido. E tem gente que tá reclamando, falando mal de curso online, fica um preconceito maldito, mas não faz um A pra ajudar ninguém, eu acho sacou? que o principal que eu vejo hoje em dia é a pessoa não entender, na verdade, não buscar entender o outro lado, sabe? Sempre ir na onda de opinião, do que as pessoas estão falando e nunca ter a paciência, ter a paciência, é essa palavra de tu ouvir o que o cara tá falando, o que o cara tá passando, sem nenhum preconceito. Isso é complexo, né, cara? Eu acho que tu, agora, caminhando pro encerramento, assim, eu acho que tu faz um trabalho muito nobre, assim, sabe? Tu faz um trabalho muito importante para as pessoas, assim, e numa área específica para mudança, porque a gente tá nessa área, né, recebe muito comentário meio que desvalorizando. Ah, só edita vídeo, ou eu faço foto e captação de vídeo, né? Um dia a minha mãe falou que um sobrinho dela, né, ela falou assim, o que o João trabalha, né? Ah, ele tira foto e faz captação de vídeo, né? Ah, isso nem é profissão, né? A criança, tipo, 6 anos de idade, assim. Sim. Então tem Sim. principalmente agora com a era dos celulares, todo mundo pode tirar foto e vídeo, né? Tem essa desvalorização. E tu, no teu trabalho, tu busca fazer as pessoas enxergarem o valor no que elas estão fazendo, né? Eu acho que não necessariamente, Sim, e eu tenho tu tem uma fórmula mágica que tu pode ganhar dinheiro. Não, teu trabalho é bom, mas tu pode ganhar muito mais com o teu trabalho. Teu trabalho pode ser muito melhor. Exato. Nesse Cara, eu sentido. tive um aluno, olha que louco, eu tive não, que ele tá lá ainda. Ele trabalha há mais de 10 anos na área, e ele falou, cara, meu salário nunca foi maior do que R$ 2.500
Eu falei, irmão, você tem 10 anos de profissão, você nunca ganhou mais de 2.500? Ah, mas aí eu faço uns freela, pego um trampo aqui, um outro ali. Eu falei, irmão, cola em mim, que eu, de verdade, você vai começar a ganhar mais. Mano, o cara tá batendo aí 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mil reais, tá ligado? Começa a crescer, por quê? Porque o mundo digital te ajuda nisso, né? Eu tenho um aluno meu, olha que louco, tem um cara que ele gosta de audiovisual, de comunicação, ele é de uma cidade de 7 mil habitantes, é do interior do Paraná. O cara faturou mais de 10 mil reais um único mês trabalhando de casa. Aí eu brinco com ele, né? Eu falo, ele chama Ramon. Eu falo, Ramon, você tá ligado que, cara, você é quase o rei da sua cidade, né, velho? É você e os donos dos gado que tem por aí, mano. Porque não é possível. Saca? Você, político aí dessa galera. Porque, cara, é muito doido. E dentro da casa dele é meio complexo, né? De se entender. E tem um lance que é assim, ó. É o que a gente tava falando. É novo. As pessoas não conseguem compreender. Entende? Eu tenho também muito cuidado, que é assim, da mesma forma que as pessoas às vezes não valorizam o nosso trabalho, eu levanto isso, e como eu participo de muitos grupos, eu estou em mentorias, eu invisto muito na minha carreira como professor, como mentor digital, saca? E gasto uma grana ferrada, tá ligado? Então, eu tô nesses grupos e eu levanto muito a bandeira da nossa profissão, no sentido assim, de cara, vocês precisam valorizar, vocês precisam entender. Ah, mas, pô, eu tenho lá meu editor, mas ele atrasa, ele não. Eu falo, cara, quanto que você paga pra ele? Ah, o salário dele é bom, é R$ 1.800. Eu falei, irmão, se eu te pagar R$ 1.800, você vai se comprometer com alguma merda que eu passar pra você? Não, eu falei, então, paga bem seu editor que ele vai ficar bem com você, cara. É simples. Ele não vai atrasar. Só que qual que é o lance? A galera não entende. Aí, esse daqui não valorizo porque, pô, os caras atrasam. Pô, você tá pagando R$ 1.000 pro cara te entregar um monte de vídeo, saca? Fazer um monte de coisa para você. Só que ninguém vive com R$ 1.000, cara. Você tem que fazer outras coisas, você tem que ter outros clientes e tal. E é uma coisa que eu até ensino pra galera. Cara, não tenha só um cliente, a não ser que você vá ganhar muito bem e tal. Faça suas contas. Cara, eu tenho uma puta de uma responsabilidade nisso. De verdade, eu faço as duas pontes. Eu conscientizo os clientes e conscientizo a mão de obra. Então, cara, eu faço questão para todo mundo que é produtor de conteúdo, que vão contratar editor, eu faço questão de ensinar o cara. Falo, cara, paga bem seu editor. Valoriza o cara. O cara é um profissional que ele tá aqui para te ajudar. Ah, mas isso que eu tenho. Eu falo, cara, desculpa, você contratou pessoa ruim. Da mesma forma que se você tivesse uma loja, você contrata um vendedor ruim, o cara é ruim. Não tem o que fazer. Então, assim, essa é uma parada, sabe? É tipo, é literalmente assim, é complicado, porque eu levanto uma bandeira que a galera não compreende às vezes, e é muito louco, é aquilo que a gente tava falando. Eu sou o primeiro a fazer e eu sou, querendo ou não, eu sou um dos maiores que fazem isso. E teve pessoas que são de escolas aí, de curso online, que falam de edição, que tentaram falar e mostrar sobre ganhar dinheiro com edição de vídeo e também foram depredados ali pela galera dos hates. Sempre tem a galera que não consegue entender o todo e faz parte. Essa questão. Só que o problema maior é que o dilema das redes que a gente vive é que deu voz para todo mundo e todo mundo acha que as pessoas não conseguiram compreender o ponto de vista divergente do que ela tem, sacou? Não. Elas não conseguem trocar uma ideia. Isso que é o problema. E elas não se esforçam também para isso. Ela quer viver. É muito mais fácil viver num mundinho fechado na bolha e continuar do jeito que tá. Tá gostosinho aqui, por que eu vou me esforçar para entender coisas novas? Entendeu? Esse é um problema. O mal da humanidade é esse. As pessoas estão preguiçosas de pensar. Essa que é real. E aí reclama que a inteligência artificial vai substituir todo mundo. Mas é porque também a galera se faz para ser substituída também, não se ajuda. Então é isso aí mesmo. Exato. Eu até acho que eu ouvi uma. Acho não, eu ouvi uma frase dessa Letra Show do Meteoro Brasil falando sobre isso, né? Que pra tu não ser dominado pelas máquinas, tu não pode se comportar como uma máquina. Eu achei essa frase foda. Exato. Exato. As pessoas esqueceram, eles querem ser racionais para muitas coisas, emocionais para outras coisas, e eles simplesmente não conseguem compreender que a vida é muito mais do que 0 e 1 que nem uma máquina, velho. Não tem os. Cara, tem coisa, a gente precisa entender o outro lado sempre, velho. Sempre. E não é que você concorde com o outro lado, mas você precisa pelo menos entender o que está acontecendo, tá sendo dito, para ver se você concorda ou discorda. Mas as pessoas, elas estão preguiçosas a ponto de é só o que eu falo, é só o que eu acredito e ponto final. Exato, é isso. Esse é o problema. Exato. Assina embaixo aí. Cara, eu quero te agradecer de verdade pelo papo. Foi um baita programa pra edição de vídeo, assim, para um editor de vídeo mesmo, assim, foi completo, assim, tu falou sobre tudo, assim, e um extra da gente falando como era a internet antigamente, né?
Então foi muito gostoso esse papo, assim, te ouvir. E obrigado por ter aceitado o convite, então. Pô, eu que agradeço, foi da hora demais, cara. É muito louco, né? É aquela história, né? Quando o papo flui, as horas a gente nem percebe. E a gente trocou muita ideia, espero ter ajudado a galera, espero que a galera abra a cabeça de verdade. E essa sua proposta aqui, ela precisa crescer e ser ouvida também, porque eu assisti alguns episódios, confesso que não assisti todos Bastante, ainda, né? mas eu assisti alguns episódios e percebi que tem Sim. muita coisa, cara, muita coisa que a gente precisa e literalmente, cara, sair de dentro da nossa cabeça, sair de dentro da nossa caixa, estourar nossa bolha e ver que do outro lado também tem muita coisa legal que a gente pode aprender. Pô, o principal, assim, é o do abrindo, é que a minha questão é essa principal que tu abre para as pessoas, né? Que a nossa profissão às vezes não é entendida. E o que eu tento trazer aqui, claro que eu às vezes troco assuntos, fujo do foco, mas o que eu tento trazer aqui de principal é o que a gente faz. E sabendo o que a gente faz, a gente valoriza o nosso trabalho e a outra pessoa que não sabe nada do que a gente faz também valorize, sabe? Então eu Exato. sempre me peguei nesses momentos da pessoa boiar quando eu falo sobre coisas simples de foto, coisas simples de produção de vídeo, coisas simples de configuração de câmera, sabe? Uhum. Não que ela precise entender tua mente tecnicamente o que é isso, mas entender o porquê que é valorizado e que pode ser muito mais valorizado, entendeu? Acho Exato. que é o resumo. E é o principal. A gente precisa valorizar e a gente precisa se valorizar. Então, a gente do Total. audiovisual, a gente da comunicação, falando abertamente sobre as coisas que a gente passa, que a gente vive, o que a gente passou, que a gente vai viver, cara, isso é importante e cria uma conscientização de todo mundo. E é o que eu falei lá atrás, e repito, as pessoas não precisam passar os perrengues que a gente passou. Hoje em dia tá mais fácil. Literalmente, eu posso encurtar o caminho das pessoas com o que eu faço e você está encurtando o caminho das pessoas para abrir um pouco mais a cabeça e entender cada vez mais. Baita projeto e ó, assina embaixo, foi muito massa. Se quiser chamar para mais, tamo aí. Pô, com certeza. Tem assuntos aí que a gente pode abordar e obrigado pelos elogios e te desejo o sucesso aí Vamos que vamos. nesse teu curso, nos próximos cursos que tu lançar, enfim. Vamos que vamos. Vamos que a galera precisa de conhecimento. Conhecimento salva, essa que é a real. Com certeza, cara. E eu quero agradecer para você que ouviu até aqui o programa. O Abrindo Cabeças fala sobre criatividade, sobre os bastidores do mundo criativo. Então, como o Gabriel falou, tem outros programas que tu pode ouvir e descobrir outros horizontes ou se aprofundar mais na tua própria carreira para tu crescer e se desenvolver, tá certo? Então curta, compartilha, essa coisa de sempre. Comenta o que tu achou do programa. E é isso. Valeu e até a próxima. Tchau!